em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 359. Eu sou Rafael Arinelli e hashtag fora Bolsonaro. Só isso que eu quero falar. Oh! Isso aí. Começou bem. Então tá bom, é esse o ritmo que vai ser o podcast hoje, né? É, tá bom, vai ser isso. Tô entendendo, então tá bom. Deixa eu me preparar aqui. Eu sou Guilherme Arinelli e, mais do que nunca, eu não paro de pensar sobre o futuro. É verdade, ó. Ansiosos de plantão estão roendo as unhas. Eu sou Daniel Cury e o meu estilo de vida já faz com que eu possa ser chamado de quarentener. Tem Faria Limer, tem Maria Honor, tem os quarenteners. Isso que o pessoal tá chamando de quarentena é sua terça-feira, né, Dani? É, então. A diferença é que eu não tô indo pra academia. Eu já tô até postando coisa pra animar as pessoas pra treinarem em casa, porque eu tô treinando muito em casa, tô até com dor muscular aqui, ó. Tá. Mas, aliás, preciso deixar dito alguma coisa na introdução deste podcast. Você, ouvinte, que ouviu o podcast passado, você ouviu, assim, o Rafa terminando falando assim, o Daniel vai viajar. Nossa, verdade, teve Daniel essa. não viajou nada, Daniel não passeou em lugar nenhum, tá? Eu fiquei pensando, falei, nossa, os ouvintes vão ouvir, eu falei assim, esse maluco tá viajando. Não, o maluco não viajou, tá? Não viajou. A gente gravou antecipado o podcast, aí cancelaram meu voo, como tanta gente no mundo que tava viajando no período, teve que, sabe assim, eu não cheguei a precisar voltar antes porque eu nem fui, né? Mas fiquem tranquilos. Foi um caos, um pouquinho de caos pra cancelar voo, adiar voo, e aconteceram coisas, muitas bagunças no meio, mas tá tudo bem, agora eu estou de quarentena aqui quietinho em casa. É isso aí, o Dani nem saiu da casa dele direito, então fiquem tranquilos, a gente antecipou realmente o episódio, tá aí. E hoje, nesse podcast, né, 359, a gente tá aqui pra falar sobre o que todo mundo tá falando. Vamos falar sobre coronavírus, vamos falar sobre crise no cinema, vamos falar sobre como isso tá impactando, né, a indústria cinematográfica e tal. Então a gente vai falar sobre tudo isso. Mas vale ressaltar que esse vai ser o programa sobre o assunto. Ou seja, a gente não vai mais ficar falando sobre isso. É óbvio que, às vezes, no meio de uma conversa, numa discussão aqui, às vezes esse assunto pode surgir. Mas, assim, a gente não quer ficar focando nisso mais. O que a gente quer fazer é pegar esse episódio, colocar ele, posicionar ele aqui, né, dentro da história do cinema brasileiro, da história do mundo e tal. Então ele vai estar posicionado. E depois disso, vamos falar de filme, vamos falar de produção, vamos entrevistar o pessoal, vamos falar sobre várias coisas que estão acontecendo, porque apesar da gente não estar tendo estreia, a gente tem muita coisa para assistir, né? A gente tá numa era em que a informação, o audiovisual tem muita coisa já publicada, coisas que dão para assistir aí. Então a gente vai discutir um pouco sobre isso hoje aqui. Vamos falar sobre essa crise, como que o coronavírus impactou na indústria cinematográfica, no audiovisual. E essa discussão tem hoje aqui a presença do meu irmão Guilherme Arinelli, que recentemente estava em terras americanas e veio embora antes de começar toda essa loucura, porque senão ele estaria preso lá, não é, Gui? É, exatamente. Eu voltei na hora certa, cara. Porque assim, foi diferença de uma semana. É sério. É. Olha, mas não fui eu que trouxe o corona pro Brasil, tá bom? Eu só quero deixar isso claro aqui também. Não é culpa minha, eu tô saudável. Ele já, quando ele chegou aqui, ainda nem tinha começado isso, começou bem depois, meses depois, não foi? Foi 14 dias depois. Não foi.
Foi muito tempo depois. Ô Gui, diz pra gente aí, pra quem ainda não conhece você aqui no Cinemação, pra quem tá te ouvindo pela primeira vez, fala um pouco então quem é você e fala também os seus projetos aí, né, que estão online, porque tem uma galera que de repente pode se identificar e ir lá também visitar o seu site e tudo mais. Então dá um panorama assim para o pessoal saber quem é Guilherme Arinelli. Bem, acho que a primeira informação aqui que me define é que eu sou irmão do Rafael Arinelli. Exato, essa é a primeira informação, sem dúvida. Mais importante. Não, mas, bem, eu sou psicólogo, sou formado em psicologia, tenho um mestrado em psicologia, atualmente faço doutorado em psicologia. Eu estudo principalmente o campo da psicologia escolar e educacional e, recentemente, eu estava fazendo esse intercâmbio também, porque eu estava fazendo uma pesquisa, parte da minha pesquisa nos Estados Unidos, então eu morei 6 meses nos Estados Unidos, só para contextualizar também essa questão anterior. E voltei faz aí mais ou menos um mês para continuar minha pesquisa. Tenho mais 1 ano e meio agora de doutorado e tô aí enfurnado de cabeça nesse negócio de vida acadêmica. E, bem, eu tenho um site junto com o meu grupo de pesquisa que chama prosped.com.br e nesse site a gente tem vários materiais que estão lá disponíveis gratuitamente. O Prosped existe há mais de 10 anos já. E há mais de 10 anos a gente vem desenvolvendo pesquisa no campo da psicologia escolar e educacional. Enfim, a gente também tem Facebook, também tem Instagram e atualmente eu tenho feito mais isso. Em paralelo, eu também divido a minha agenda com atendimentos clínicos, né? Então eu atendo na clínica, ofereço psicoterapia e ofereço orientação profissional também. E atualmente estou atendendo mais online, já atendia antes, mas estou atendendo online, né? Principalmente por conta aí da quarentena. Sim. Mas tem se mostrado um recurso interessante de trabalho, né? Em tempos de afastamento, acho que é esse tipo de tecnologia que nos aproxima. Aliás, é bom deixar claro que esse grupo que o Gui faz parte, o Prosped, significa Processos de Constituição do Sujeito em Práticas Educativas. Não tem nada a ver com Prosped igual prosperidade, não é nada coach o negócio. Não vai entrar lá achando que você vai encontrar. É bem o contrário. Exatamente. Então fica essa dica aí, prosped.com.br, para encontrar mais material que o Gui faz lá junto com o seu grupo, né, de estudo. E é isso aí, vamos bater então esse papo aqui sobre coronavírus, sobre a arte, sobre cinema. Vamos fazer esse panorama geral aqui logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Nada melhor do que você estar na sua casa e aí você querer se informar sobre o entretenimento, pegar dicas de filmes, por exemplo, para assistir nesse momento. E aí, como que você faz isso? Você faz isso acessando cinemação.com, o nosso site, o nosso portal, onde a gente tem mais de 20 autores que escrevem para vocês todos os dias. Então, se você entrar lá hoje no cinemação.com, você vai encontrar uma entrevista que foi feita com o diretor do longa Atração de Risco, o Renato Siqueira, e ele faz essa entrevista, né? Tem entrevista dele na íntegra lá, você vai poder saber como que é trabalhar, o que ele fez, né, para fazer esse filme Atração de Risco. Temos também um artigo que a gente colocou lá recente com 15 filmes para viajar sem sair de casa. Ótimo artigo que tem 15 filmes para você ver o que é bom, o que tem de bom aí para você assistir. Além disso, tem anime, tem filmes para assistir na quarentena, tem a situação do cinema nacional, tem várias coisas bacanas lá que você vai poder ver, ler, né? E também tem o nosso podcast aqui, parceiro, que é o Geração M, né? Outro podcast aqui da casa, que falou recentemente sobre o rock and roll. E eles debateram um pouco sobre o mercado, né? De rock e tudo mais. Tá bem bacana esse podcast. E se você está ouvindo esse podcast aqui, você quer dar seu parecer, quer falar um pouco, quer trocar uma ideia, né? Afinal de contas, isso que é importante agora, a gente conversar, a gente se conectar e tal. Então manda seu e-mail aqui pra gente, manda para contato@cinemação,
Fala como é que você tá, fala como você tá se sentindo, como você conheceu o Cinemação. Vamos trocar uma ideia, vamos se conectar, vamos falar aí como que a gente tá se sentindo nesse momento. Além disso, para melhor você acompanhar o que está acontecendo dentro do Cinemação.com, lembre-se, né, de seguir a gente lá no Facebook, no Twitter, no Instagram. A gente está em todas as redes sociais, inclusive no YouTube, a gente está lá também, então você pode acompanhar a gente lá no YouTube. E também estamos nas principais plataformas de podcast, como o Spotify, o iTunes e o Google Podcast. Então você pode encontrar a gente facilmente nessas plataformas, seguir a gente, recomendar a gente para outros ouvintes, porque isso vai ajudar a gente a chegar em mais pessoas. E você pode também ser um patrão ou uma patroa do Cinemação, contribuindo com a gente mensalmente. Aí você fala assim, mas meu Deus, crise, meu Deus, dinheiro. Gente, é a partir de R$1, só R$1 você já consegue contribuir com a gente, virar nosso patrão ou nossa patroa. Tem 3 plataformas diferentes, é só você ir lá no cinemação.com/contribua ou clicar no botão contribua do Cinemação. E se você acha que a gente merece uma contribuição, se você quer que esse podcast melhore cada vez mais, você pode virar um patrão ou uma patroa. Fazendo isso, você escolhe lá o valor que cabe no seu bolso. Então, se a coisa está um pouco difícil, não tem problema, com R$1 você já vira patrão, vira patroa, e R$1 se todo mundo que ouve podcast contribuísse com R$1, a gente estava fazendo mais podcast e contribuindo com muito mais para o conhecimento de vocês toda semana. Então, vai lá e seja um patrão ou uma patroa do Cinemação. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, temos aqui o comentário do Alexandre Rodrigues Assunção, o comentador oficial do Cinemação, que agora a gente espera, em época de quarentena, que ele encha a nossa caixa de entrada, viu, Alexandre? É quase que uma obrigação sua mandar comentário pra gente agora. E aí ele mandou um comentário lá no nosso podcast 356, quando a gente falou sobre séries que marcaram. Inclusive é um ótimo período para reassistir algumas séries. Eu tô assistindo agora devagar o Breaking Bad, viu, Dani? Eu tô reassistindo. E vou te falar, é muito bom, viu? Não envelhece essa série. Impressionante. É muito boa. Mas aí o Alexandre falou o seguinte: podcast Cinemação. Este seriado eu espero que não termine tão cedo assim. Esse daqui vai demorar, viu? Vai demorar pra terminar. Esse foi demais, hein? A Santa Trindade reunida falando sobre assuntos pertinentes. Salve, Dr. Risato, o Henrique que participou, né, do podcast 356. Espetacular o seu Geração M. Procurarei comentar mais os episódios. Prometo. Olha aí, Henrique, depois cobra o Alexandre lá, hein? Bem, como vocês, ando meio sem tempo para acompanhar a série. Estou focado mais em algumas, só algumas mesmo, quando a temática realmente me interessa. Para citar algumas mais recentes, sem ordem de preferência, Westworld, aliás, estou começando a assistir Westworld, cara, é incrível essa série também, adoro. Deuses Americanos, The Boys e os novos Star Trek, Chernobyl, entre outras. Sou vintage. Minhas séries marcantes são bem antigas e algumas com certeza o público daqui não viu. Querem exemplos? Viagem ao Fundo do Mar, você já assistiu, Dani? Não vi. Terra de Gigantes, já assistiu, Dani? Não. Perdidos no Espaço? Não. Jornada nas Estrelas? Um pouquinho. Os Tokusatsu? Alguns deles, um pouquinho também. O Regresso de Ultraman? Esse não. Então, realmente, olha, a gente não conseguiu acompanhar suas séries, Alexandre. Entre outras, todas da minha infância. Citaria outras aqui, mas o texto ficaria muito extenso. As séries sempre acompanharam fases da minha vida e sempre revejo algum episódio quando posso. Hoje só disponho da hora mágica, aquela que reservo para relaxar antes de dormir. Se não leio, vejo algum episódio de série antiga ou mais recente. Muito bom podcast, amigos. Continue assim. É com aquela reunião de amigos onde há aquela conversa para trocar histórias, nesses dias onde não há paciência para se ouvir histórias, conversar é fundamental. Mais do que nunca, hein, Alexandre? Mais do que nunca.
Muito obrigado pelo seu comentário, foi fantástico. Eu tenho um comentário também importantíssimo e bastante político do Lucas dos Santos, que comentou na 356 também, no podcast Séries que Marcaram. E ele comentou o seguinte, ó: na parte que vocês comentam sobre Breaking Bad, chegam a comentar um pouco sobre o SUS. Então, o Brasil é uma exceção entre países que oferecem saúde universal. O nosso sistema é algo que tem que ser valorizado sempre que possível. Existe um movimento no atual do governo para o sucateamento do sistema, com cortes de medicamento e de diminuição de investimento, e sua privatização. Por isso, a história do Breaking Bad poderia se passar em vários outros países. E eu acho que daria um cast inteiro de filmes e séries que seriam evitados se os Estados Unidos tivessem saúde gratuita. De cabeça, eu lembro de Coringa e Bates Motel. Realmente, faz muito sentido. Tem muito filme que só cabe nos Estados Unidos, porque lá não tem saúde gratuita que nem a gente tem aqui, mesmo com todas as falhas que ela pode ter. Em compensação, aqui a gente faz o saneamento básico, né? Daquele filme brasileiro. Exatamente. Que não tem saneamento. E ele só finaliza assim, ó: só mais uma coisa, tá errado quem falou mal de How I Met Your Mother. Risos. E forte abraço. Muito legal o comentário. Enfim, o podcast de hoje tem a ver também um pouco com a questão do SUS e da valorização dele. Quem sabe as pessoas vão valorizar um pouco mais, né? Tá tudo interligado, Dani. Todos os nossos episódios são interligados. São interligados, a gente planejou tudo. Tudo planejado. Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. 2 pessoas que tiveram o vírus morreram. Os casos da doença passam de 9.300 em 20 países. O Brasil tem 433 casos suspeitos do novo coronavírus. No mundo inteiro, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus passou de 100 mil. Bom, meus amigos, hoje estamos vivendo essa situação de quarentena, né? Estamos hoje gravando numa terça-feira, dia 24 de março. Esse episódio vai no ar na sexta-feira. A gente, de repente, né, pode acontecer alguma coisa no meio do caminho, mas, que tudo indica, a gente vai ter que ficar nessa situação de quarentena durante um bom tempo. Essa situação de quarentena impõe com que as pessoas fiquem em suas casas, não se aglomerem, né? Tenham contatos restritos, né, com outras pessoas e tal, justamente para a gente tentar evitar com que o contágio do coronavírus se espalhe. Basicamente isso. A gente aqui ninguém aqui é cientista, ninguém aqui entende biologicamente como é que essas coisas funcionam e tal, então assim, vão ter canais, tem podcasts aí que estão discutindo a questão do coronavírus de uma forma muito mais profunda, muito mais técnica e tal do que a gente. Aqui a gente vai focar exatamente em como que essa restrição à ida ao cinema, a restrição da aglomeração de pessoas e tal, impacta diretamente no cinema. Então vejam, a partir dessa quarentena que está sendo imposta aqui pra gente, se instalou dentro da indústria cinematográfica a maior crise da história do cinema. Isso porque, além de todas as perdas, de tudo que acontece, por enquanto já são aí mais ou menos 7 bilhões de dólares de perda do cinema mundial. Então é muita coisa e o cinema está sentindo isso. Recentemente, quando a gente começou com a grande divulgação do coronavírus e tal, a gente teve anúncios de cancelamento de estreias, por exemplo, né? Muitos filmes iam estrear durante a semana e começaram a ser cancelados. Por exemplo, 007, Sem Tempo para Morrer, Um Lugar Silencioso 2, Velozes e Furiosos 9, filme brasileiro aqui, né? A Menina que Matou os Pais, O Menino que Matou Meus Pais. Teve também Mulan, teve Os Novos Mutantes, Trolls 2, estão todos com suas estreias canceladas, estão todos suspensos, e as salas de cinema também estão sentindo isso, né? O Espaço Itaú, por exemplo, estava lá com os assentos, tentando diminuir o número de assentos e tal, vendia só 60% dos assentos e tal, e aí depois começou a reduzir até a hora que, não, fechou, não tem mais nada, não dá mais para fazer mais nada. Então o cenário cinematográfico, ele se coloca como muito dramático
problemático também, justamente por isso, porque o cinema é feito por muitas pessoas aglomeradas, né? Pessoas aglomeradas para assistir e para produzir. Exato, né? Que é outra coisa que a gente vai falar, que é tudo que foi cancelado, a produção que foi cancelada. Mas, por exemplo, nessa perda, nisso tem muita gente que pode pensar, não, mas quer dizer que o filme, quando for lançado, vai recuperar esse dinheiro. Não necessariamente, não, provavelmente muito pouco. Então, por exemplo, só para ter uma ideia, o não lançamento do novo filme do 007 já custou 30 a 50 milhões de dólares para a MGM, porque eles já tinham gastado tudo isso em anúncio, em publicidade e tudo mais, e eles vão perder totalmente, né? O anúncio não vai ficar, ele vai sair e as pessoas vão esquecer do filme. Quando for lançado, eles vão ter que anunciar tudo de novo. E isso gera complicações em todos os filmes que estavam para sair, né? O próprio A Menina que Matou os Pais, né? Esse filme brasileiro que estava com chance de ser uma boa bilheteria, estava gastando muito, estava fazendo muito anúncio, né? E aí teve que cancelar. Para você ter uma ideia, o número de salas de cinema abertas no Brasil, hoje, vamos dizer assim, no momento que a gente está gravando aqui e tal, estava cerca de, acho que 50, alguma coisa assim. Mesmo assim, a renda no cinema brasileiro com poucas salas foi de R$9 mil, que é bem pouco, né? Sim. E nos próximos dias, inclusive quando esses podcasts saírem, a tendência é que 100% das salas de cinema do Brasil estejam fechadas, sem contar com quase 100% de salas de cinema de tudo quanto é país, incluindo os Estados Unidos, que são um mercado importante, incluindo a Itália, por exemplo, que está sofrendo muito com a pandemia, Reino Unido, enfim, países fortes. E a China, que agora começa a voltar a funcionar, ela reabriu mais ou menos 500 salas de cinema, das milhares que eles têm, 500 já foram reabertas, mas a venda de bilhetes foi muito baixa, mesmo na média, né, das salas, porque as pessoas ainda estão voltando, se adaptando à vida. Com esse choque que foi tudo que aconteceu lá, as pessoas não vão ir pro cinema necessariamente logo de cara e tudo mais. E isso faz com que isso seja... Eu tava até vendo o Dalle Nogari, né, que é um crítico de cinema que entende bastante dessa questão de mercado, e ele tava falando, essa é a maior crise da história do cinema, de sempre, porque mesmo durante períodos de guerra, o cinema continuou e ele era até um escape. Então, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, os americanos iam pro cinema pra caramba, mesmo estando estressados e tal com a guerra. Por quê? Porque a guerra não estava acontecendo na cidade deles e o cinema era uma forma de você dar uma relaxada, de você dar uma descansada e tudo mais. A mesma coisa com quase todos os países. Então, assim, por exemplo, durante uma guerra em algum país, o cinema daquele país parava, provavelmente, ou a maioria parava, mas no mundo todo não. Agora, desse jeito, né, com o mundo inteiro praticamente parando de ir ao cinema, e os estúdios, e aí tanto os grandes estúdios quanto os pequenos, os grandes distribuidores, os pequenos, e os grandes filmes, os pequenos, estão tendo que deixar de ser lançados. Exato. E aí isso para toda uma cadeia de lançamentos. E isso vai trazer muito problema, porque depois, quando tudo isso passar, porque vai passar, né, isso é uma certeza, se com muita tragédia ou pouca, se com muita morte ou pouca, vai passar. Quando isso passar, vão ter que acumular estreias, e ninguém sabe como que isso vai acontecer, né? Então... Porque assim, pensando exatamente assim, de você ir até o cinema e o filme ele tá lá em cartaz, alguns filmes eles duram mais nas salas de cinema e outros duram menos, né? Porque existe todo um acordo ali entre distribuidora, a própria sala de cinema e tal, tudo mais. Então existe tudo isso em volta. Então vou dar um exemplo aqui. Estava para estrear agora, recentemente, o Velozes e Furiosos 9. Velozes e Furiosos 9 é um filme que leva muita gente pro cinema. Ele fica várias semanas e tal, é um filme super popular e não à toa tá na sua versão 9, né? O filme ele não para de ter novas versões e tal, porque é um filme extremamente popular. Então assim, esse filme entrar no cinema e ele ocupar um número grande de salas, por exemplo, ele vai ocupar lugar de salas que poderia ser, por exemplo, para Um Lugar Silencioso 2 ou pro próprio 007, entende? Então assim, vai ter um acúmulo de estreias que daí as distribuidoras, as produtoras, as próprias salas de cinema e tal vão ter que remanejar isso de uma maneira de que você
tem a opção para ir assistir, só que ao mesmo tempo eles precisam também saber o que vai ser lucrativo para eles ali e tal. Então, assim, é uma situação bem complicada, cara. E essa questão de lançar, de fazer semanas de super lançamentos, né? Nos Estados Unidos, de vez em quando isso acontece. De vez em quando você tem 2 grandes filmes chegando juntos no cinema. Só que os Estados Unidos, por exemplo, né, são um país com muita sala de cinema e com um público consumidor com mais poder de consumo. No Brasil, você tem um país com bem menos salas e um público consumidor com menor poder de consumo. Então, se você faz muitas estreias assim, alguma delas vai dar... Na verdade, as duas vão estar dando um tiro no pé. Exato. Porque o brasileiro não vai falar assim, nossa, eu vou ver 2 filmes esse fim de semana. Não, ele vai escolher um porque custa muito caro. Né? Ainda mais se vai com a família toda e tal. Então vai ser, nesse processo vai se perder muito dinheiro. Então a gente não tá só com uma coisa do tipo, tá perdendo dinheiro e depois recupera. Não, tá perdendo dinheiro e depois não vai recuperar, entendeu? Vai aos poucos, vai demorar um tempo. Alguns filmes discutem, né, a possibilidade de fazer suas estreias por streaming, né? Por streaming. Então, mas não é todos que vão conseguir também fazer essas estreias. E não é todos que podem se dar esse luxo. Então, por exemplo, a Universal vai lançar o Trolls 2 no On Demand. Então ele vai sair provavelmente em, sei lá, iTunes não, enfim, na Apple, na Apple TV, esses canais que você tem que pagar, né? Então você paga lá um valor para alugar o filme e você assiste o filme alugado. É um filme menor, é um filme um pouquinho mais barato, é um filme que atende a criançada, que pode conseguir uma grana legal ou pode se pagar de alguma maneira entrando nisso. Isso com o Trolls 2 e a Imovision, né, uma distribuidora aqui no Brasil, acho que a A24 também, que é a distribuidora de filmes menores, um pouco menores e mais baratos, que é a distribuidora americana, também vai começar a lançar alguns filmes direto no streaming. E aí, ao fazer esse lançamento direto no streaming, isso permite que as pessoas comprem, né? Porque é um público mais de nicho, né? Esse público vai lá, vai comprar, vai assistir o filme e tudo mais. E é uma forma deles não perderem tanto. Agora, a Warner Bros., por exemplo, com Mulher Maravilha, surgiu uma espécie de boato, né? De que a Warner Bros. Lançaria Mulher Maravilha 1984, né? No streaming direto, ou de alguma maneira. Isso, assim, é impossível, porque é um filme muito grande, muito caro, que precisa ir para a sala de cinema para se pagar. Se ele sai direto no streaming, ele vai ser pirateado logo, a maioria não vai pagar, né? E ele vai perder muito, 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 muito dinheiro. Então eles têm que, para perder o mínimo de dinheiro possível, segurar esse filme e esperar o momento em que tudo se acalmar, entendeu? Vocês estão falando bastante do lado da indústria, claro, acho que faz total sentido, mas eu também fiquei pensando, né, assim, por conta de todo esse contingenciamento, que já tem uma certa previsão também que a renda média das famílias também diminua, né, principalmente das pessoas que são trabalhadores informais, etc. Então eu também fico pensando, né, essas pessoas que ficaram esse tempo paradas ou que diminuíram suas rendas por algum motivo, e aí ela também tem uma quantidade limitada de recurso onde que ela vai pôr o dinheiro dela também, né? Claro. Então, como o Dani estava falando, por exemplo, ela vai ter que escolher se ela vai num filme ou em outro, por exemplo, no final de semana, porque ela não vai nos dois. Então, talvez ela não vá nenhum também. Porque Sim. Às vezes aquele dinheiro vai ser um dinheiro que ela vai ter que gastar com outras coisas por conta desses meses que ficou tudo parado, né? Exato. Sim, não, exatamente. E por isso que eu falei do caso da China, né? Tipo, abriu 500 salas e mesmo assim a venda de ingressos está muito baixa. Por quê? Que a pandemia do coronavírus está causando uma crise financeira gigantesca, sem precedentes, num ano que já não era previsto para ser um grande ano financeiro, né? Não ia ter um grande crescimento, e vai causar uma crise gigantesca financeira em tudo quanto é indústria, tudo quanto é área, tudo quanto é situação. O cinema é mais uma que vai sofrer demais, né? E que, por ser uma indústria que vinha crescendo bastante, que sempre foi muito milionária, o tombo é maior, né? O tombo é grande, né? E isso a gente tá falando da ponta da cadeia, né? Porque a gente tá falando ali da exibição dos cinemas e tal, que já sofrem, que já tem problemas com isso e tudo mais. Uhum. Soma-se a esse problema também, né, dos cinemas e tal, que recentemente estava sendo discutido tanto no Congresso quanto no Senado e tal, a lei, né? Lei do audiovisual, lei do Recine, FSA e tal, que também isso pode impactar exatamente nas salas de cinema. Então a gente está falando da
ponta da cadeia, porque a gente sabe que existe um processo de desmonte, né, da cultura, existe um processo de desmonte do cinema e tal, e uma das coisas que esse governo está fazendo agora, que estava sendo discutido antes de explodir a pandemia, era justamente Lei do Audiovisual, FSA, né, o Fundo Setorial do Audiovisual, e o Recine, que é também um fundo que é dedicado especificamente para manter e preservar cinemas fisicamente ali. Sim. Então a gente já tem esse problema na ponta. Na outra ponta, do lado dos distribuidores, dos produtores e tudo mais, a gente sabe também que várias produções foram canceladas. A gente estava bem no meio aí da produção do Batman, por exemplo, né, que vai ter lá o Robert Pattinson, já estava circulando imagens e tal, a galera já estava discutindo aquilo, a produção foi parada. Avatar 2, que é um filme que em 2009 faturou quase 3 bilhões de dólares, também foi parada. Matrix 4, Animais Fantásticos 3, Jurassic World Domination, né, o terceiro filme da franquia, também parado. A Cinderella, né, que é da Sony, também parado. King Richard, que é um filme com Will Smith e tal, também foi parado. Então, assim, vários filmes parados. Quando a gente fala que a produção do filme foi parada, a gente está falando que a produtora mandou todo mundo voltar para suas casas, e a gente está falando, de novo aí, de uma cadeia, né, de produção, de giro de dinheiro e tal, que é diretamente impactada, porque quando há uma produção de um filme, a gente está falando de movimento de pessoas, né? As pessoas saem dos seus lugares, vão para outros. Quando elas chegam nesses lugares, elas movimentam restaurante, alugam carro, vão para hotéis, contratam serviços terceirizados e tal. Então, tudo isso você para. Toda a parte de aluguel de equipamento e tal também, tudo para. Os atores, diretores, maquiadores, toda essa galera que iria trabalhar no filme também para. Você tem um pessoal que é o pessoal que fica ali na ilha, né? O pessoal da edição e tal, que pode trabalhar hoje em dia em filmes que já foram captados, então vão ser afetados, porque a partir do momento que eles vão entregando seus filmes, se não tiver mais filme chegando, em algum momento eles vão ser impactados também. Então, assim, é um problema gigantesco que se cria em toda a cadeia. É isso que eu quero deixar claro. E isso em tudo. Você está falando, dando exemplos de Hollywood, né? Enfim, no caso de filmes de Batman e tudo mais que foram paralisados. Mas, assim, o cinema brasileiro, que já estava capengando, como a gente já discutiu aqui no podcast, que já estava sem muita verba e tudo mais, as poucas produções que estavam rolando pararam. Então, nisso, você tem pessoas desempregadas, porque, né, a pessoa vai parar de receber e aí vai ficar um acúmulo de gente sem grana, né? Desde o, sabe assim, da pessoa com o cargo mais simples até o diretor e tudo mais, né? Exato. E já tem alguns movimentos, tem um movimento de distribuidores, por exemplo, exibidores independentes, na verdade, que já estão fazendo apelos para conseguir uma verba estatal, né, algum tipo de verba do governo para sustentar esses negócios por muito tempo sem estreia. E existe um movimento dentro da Ancine, inclusive, para manter alguns financiamentos. Então, houve até sabe assim, um tipo de luz no fim do túnel, porque houve uma união entre algumas pessoas na Ancine e tudo mais, para que consigam liberar algumas verbas do FSA e tudo mais, para algumas produções que estão paradas, que estão sem dinheiro e que estão mais ferradas ainda, né? Claro que nada que vá salvar, né, o tudo, mas são movimentos importantes, assim, e que mostra até um pouco dessa união, né, que gera entre as pessoas, né? Esse tipo de problema geralmente gera as pessoas um pouco mais sensíveis aos problemas dos outros e tudo mais, né? Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus. Se sabe muito pouco sobre ele até agora. 2 pessoas que tiveram o vírus morreram. Os casos da doença passam de 9.300 em 20 países. O Brasil tem 433 casos suspeitos do novo coronavírus. No mundo inteiro, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus passou de 100 mil. E
E ainda tem essa questão, né? Porque a gente tá falando aqui do mercado cinematográfico como um todo, porque a situação do mercado cinematográfico no Brasil, ela é dramática. Mesmo a Ancine se reunindo dessa forma como o Dani falou, ainda criando um movimento, vale a gente ressaltar que a Ancine tá sem o seu diretor-presidente, né? Então o Christian de Castro, que era o diretor-presidente, foi mandado embora depois, em 2019 ainda. Hoje a gente tá com uma pessoa lá que é um substituto, é temporário, que é o Alex Braga Muniz, né, que é um advogado e tal que tá lá. Faltam ser ocupadas 2 cadeiras da diretoria, a diretoria é composta por 4 cadeiras, faltam 2. Se você não tem essas cadeiras ocupadas, eles só podem fazer reunião, assim, em questões emergenciais, eles não podem ficar decidindo nada, porque é como se o corpo técnico ali, o corpo de diretores da Ancine não estivesse próprio para votar alguma coisa. Então, assim, as medidas urgentes ali, elas são tomadas, né, porque são urgentes, e aí você tem 2 diretores que resolvem. Aí o Bolsonaro, ele fez aquela indicação do Tutuca, né, para ser o novo diretor-presidente da Ancine, que é aquele pastor e tal, que quer chegar lá na Ancine e tal. Ele seria sabatinado pelo Senado, isso ficou completamente em segundo plano agora, ele foi, esse assunto foi esquecido. E ainda em março agora, de 2020, a gente tem a questão justamente de que está ocorrendo no Senado e no Congresso as discussões, como eu falei, da lei do audiovisual, do Recine, do Fundo Setorial do Audiovisual e tal. Por quê? Porque isso é muito importante para que o cinema no Brasil ele se mantenha ativo. Então, por exemplo, a questão da lei do audiovisual está sendo debatido lá, o veto 6219, em que o presidente ele resolveu vetar integralmente a lei do audiovisual e do Recine. O Recine, para quem não sabe, né, eu já falei aqui algumas vezes, ele significa Regime Especial de Tributação para Desenvolvimento da Atividade Cinematográfica. Esse recurso ele é destinado especificamente para a infraestrutura dos cinemas. Então essas 2 coisas estão sendo discutidas porque o Bolsonaro ele quer vetar tudo, e se ele vetar tudo e ainda o fundo setorial, que tá lá numa PEC, né, que é uma PEC lá da extinção dos fundos públicos e tal. O fundo setorial tá lá no meio. Se perde fundo setorial, se a lei da Ancine tem esse veto, e se a Recine, por exemplo, é cancelada também, gente, o cinema brasileiro, eu não vou dizer que acabou, porque a gente reinventa esse negócio, entendeu? Mas vai ser muito difícil. A gente tá perdendo muitos anos e anos de desenvolvimento. E aí vocês imaginam que agora que o mercado todo tá parado, tá tudo parado, e esses assuntos de lei de audiovisual, Recine, FSA e tal, tá tudo em suspenso, vocês imaginam que daqui a algum tempo acabou a quarentena, vão ter outras discussões em cima disso. Então, assim, o mercado audiovisual brasileiro é dramática a situação. A gente só vai ter uma visão mais clara disso, do que tá acontecendo esse ano, daqui a algum tempo. A gente não sabe o quanto vai ser impactado o nosso mercado. Até porque, assim, já entrando no âmbito da pandemia em si, eu acho que tem muita gente otimista demais de que vai ser 15 dias de quarentena e tudo vai voltar ao normal. Não vai ser assim. Muito dificilmente vai ser assim. Eu sei que a gente não é especialista nisso, mas eu tenho visto sobre o assunto assim. A tendência é que depois de um mês com tudo muito parado, a gente começa a reduzir casos, e aí talvez o Brasil tenha que viver mini quarentenas em locais de surto, né? Então surgiu o surto numa capital, fecha a capital, para tudo lá e vai indo. Ou então talvez role coisa de muitos meses, tipo 6 meses, sabe? De pessoas super desse jeito, sabe? Saindo só para fazer compra necessária, ficando em casa o máximo de tempo possível, saindo só para, né, assim, coisas essenciais, e voltando para casa, num país super parado. Tem alguns filmes que vieram com um papo de em junho, julho, eu não sei se junho e julho vai estar tão maravilhoso assim para voltar. Talvez a gente tenha algumas estreias, existe um movimento de distribuidores menores, principalmente a Paris Filmes, que se comprometeu a enviar vários filmes deles para redes pequenas. Então, sei lá, salas de cinema pequenas, ou que não são grandes redes, ou até algumas redes grandes, terem filmes da Paris Filmes, né? Filmes brasileiros, esses filmes franceses que eles lançam
e tudo mais, em pequenas estreias. Então talvez, se depois de um período grande de quarentena as coisas forem voltando ao normal, a gente provavelmente vai ter uma realidade de você ir ao cinema, tem poucos filmes, né, em cartaz, e aí você vai ver um filme aqui, um filme ali, numa sala que eles vão vender só metade dos ingressos, você não vai poder ficar sentando perto das pessoas, a gente vai viver um período bem grande, que pode inclusive ser até o final do ano, de todo mundo meio separado, meio sem, né, carregando álcool gel pra cima e pra baixo, lavando muito a mão, e todo mundo preocupado, e ainda tendo casos. Se o Brasil vai controlar muito, controlar pouco, se vai virar um horror, se não vai virar um horror, se vai virar Itália, se não vai virar Itália, não tem como a gente saber, e a gente tá longe de ser especialista pra sair opinando, mas o fato é que a coisa vai ser muito lenta, entendeu? E isso tudo pro mercado de cinema vai ser é praticamente um ano perdido já. Exato. E aí entra nessa questão que é o mercado cinematográfico de audiovisual, ele é feito por muitas pessoas. Mesmo um curta-metragem, quando você fala, putz, tem um curta ali feito por estudante e tal, tipo, a produção mais simples do audiovisual, você precisa ali de pelo menos umas 2, 3, 4 pessoas juntas produzindo e trabalhando naquilo ali. Então, o audiovisual em si, a produção cinematográfica e tal, ela é uma produção de contato físico, contato, né, entre as pessoas e tal. Aí surge essa questão do distanciamento social ali, né, a gente precisa criar esse distanciamento. Aí é perguntar pro Gui aqui, que é o nosso psicólogo de plantão. Eu tô achando minimamente curioso que a gente está vivendo um momento que talvez a nossa geração certamente não viu, né? E a nossa geração que eu digo são das pessoas mais novas, as pessoas mais velhas hoje que tem no mundo, né? Porque se a gente pegar a pessoa mais velha no mundo, talvez nem ela tenha visto, talvez lá na gripe espanhola, alguma coisa e tal, mas, sabe, difícil que ela lembre daquilo. Então, toda essa geração de seres humanos que estão hoje aqui no planeta Terra não viram uma situação de crise desse tamanho, assim, onde tudo precisa parar e tal. E é minimamente curioso que é imposto a gente esse distanciamento social, é imposto a gente a diminuição do consumo e tal, em um momento em que o mundo caminha justamente para uma coisa de consumo abundante, né, onde a gente já estava questionando e refletindo sobre essa questão e tal, e aí de repente a gente chega aqui numa epidemia que obriga todo mundo a dar um passo para trás e falar assim, ó, agora você tem que consumir menos, você tem que consumir só o necessário, você tem que olhar para suas finanças, você tem que se reorganizar. Então existe toda uma volta, né, um comportamento reverso aí que a gente tem que fazer até onde a gente caminhou agora. E aí a pergunta que eu tenho para te fazer, Gui, é justamente da onde a gente arranca otimismo, né, perante um cenário assim, porque o discurso comum é, gente, isso vai passar. E é óbvio que isso vai passar, mas tudo indica que depois que passar, a gente vai ter que voltar a remar muito, né? E talvez o próprio comportamento humano mude, porque o trauma vai ser grande também, né? Uhum. Assim, eu acho que são muitos fatores que a gente precisa levar em consideração ao mesmo tempo, e talvez essa seja, na verdade, uma das principais dificuldades da situação que a gente está passando atualmente, né? Porque a gente pode, por exemplo, levar em consideração tudo que a gente sabe até agora, por exemplo, em relação aí ao coronavírus, foi basicamente construído nos últimos meses, né? Com base no que a gente viu na China, o que a gente está vendo acontecer na Itália, ou na Espanha agora, que está crescendo muito, nos Estados Unidos e também no Brasil. Então, acho que esse já é um primeiro elemento, porque a gente tem pouca base de referência. Então a gente tem poucas coisas com que comparar, né? Porque, como você mesmo disse, eu acho que na história da humanidade, pelo menos na história da humanidade moderna, foram poucas as vezes, e raras as vezes, que a gente teve um surto desse, principalmente relacionado à saúde, de uma dimensão desse tamanho que chegou a parar, né, o globo, né, de uma forma geral. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto crítico, assim, a gente tem uma dificuldade de enxergar com base em experiências passadas para poder projetar o futuro, que é basicamente o que a gente faz como ser humano o tempo todo, entendeu? Então, o tempo todo a gente está usando experiências passadas
para projetar o futuro. Seja para projetar alguma coisa do nosso dia a dia, seja para projetar coisas mais avante, num futuro mais longo e que a gente imagina ou que a gente gostaria e deseja que viesse a acontecer. Então, a gente faz isso desde o momento que a gente acorda, quando a gente olha pela janela e olha para o céu e vê meia dúzia de nuvem ali meio escura, e aí a gente já pensa, bem, hoje talvez chova. Mas como é que você sabe que hoje talvez chova? Né? Você sabe isso muito por conta da tua própria experiência, de que outras vezes que você acordou cedo e tal, né? Desde quando você era pequeno lá, que a tua mãe falava, olha, hoje vai chover, olha, a nuvem preta no céu, e etc. E a gente vai aprendendo. Então, acho que esse é um primeiro ponto difícil da situação que a gente tá. A gente pouco tem para olhar para o passado, para conseguir fazer projeções reais para o futuro. Acho que o segundo ponto, que também torna o momento atual bastante crítico e que vai produzindo esse movimento de adoecimento mental, é justamente essa onda de informações que a gente tem. Tem informação 24 horas que vem de infinitas fontes ao mesmo tempo, né? Então, se você entra na internet, se você liga a TV, se você conversa com as pessoas, tá todo mundo falando disso o tempo todo, são muitas informações, muitas vezes as informações se contradizem também, então também é difícil a gente ter um ponto onde a gente consegue se segurar, né? Um lugar onde a gente pode se agarrar. Eu estava vendo ontem, por exemplo, uma matéria que estava falando que a taxa de mortalidade do coronavírus na Alemanha é uma das mais baixas no mundo, né? Em torno de 0,5%, 0,6%, enquanto que no restante do mundo, como o principal caso na China, né, é em torno de 3%. E um dos elementos de análise que levaram em consideração para conseguir justificar essa situação da Alemanha foi justamente o pronunciamento da primeira-ministra, né, da Angela Merkel, que ela fez, não sei se vocês chegaram a assistir, mas ela fez um pronunciamento na TV, né, para toda a Alemanha, em que ela pede, de fato, a toda a população que leve tudo muito a sério, que realmente não saia de casa, sabe, que se proteja, que proteja os seus familiares, que proteja as pessoas que ama, etc, etc. A matéria estava justamente levando isso em consideração, eu estava falando, olha como é importante, né, quando a população tem um ponto onde eles conseguem se segurar, e isso produz uma certa confiança na população também, né, não só porque a população segue as recomendações que foram passadas, mas também porque existe uma certa dimensão de produção de esperança, sabe? De produção de fé que o futuro realmente vai ser melhor. Então, eu acho que esse é um outro elemento que é importante, porque eu vejo muitas vezes, com muitas pessoas que eu converso, eu vejo muitas vezes uma certa desesperança em relação ao futuro, sabe? Então, assim, né, eu concordo com o Dani, né, a gente sabe que essa situação vai passar, mas as pessoas parecem que estão muito desesperançosas e não sabem muito quando vai passar e como vai passar e quais vão ser os impactos depois que passar, né? Então, eu acho que tem essas coisas que a gente precisa ir levando em consideração. E aí, em paralelo a isso, né, Rafa, tem realmente isso que você falou, que é esse refreamento muito intenso dos ritmos da vida. Né? Então, eu vi algumas pessoas, filósofos, até outros psicólogos comentando, né, que assim, ironicamente ou não, o vírus que se espalha agora, o coronavírus, no mundo inteiro, é justamente um vírus que exige que a gente pare, né? Que a gente pare as nossas vidas, que a gente pare esse ritmo frenético que a gente vive e que a gente não parava mais. E que pare e olhe pro humano, né? Olhe pro lado humano. Isso é muito louco também. Isso, exato. Então, assim, eu acho que quando ele força a gente a parar e a olhar para esse problema e parar as nossas vidas, eu acho que a gente também acaba abrindo espaço para que outras coisas emerjam. Só fazer uma analogia aqui, né? Que eu faço muito na clínica, principalmente com as pessoas que eu converso pela primeira vez, que eu falo o seguinte, né? O processo terapêutico, ele não é necessariamente um processo divertido, sabe? Não é necessariamente um lugar que você vai uma vez por semana e você vai sair feliz e você vai sair mais leve. Não necessariamente é isso. É claro que a gente tem como horizonte diminuir, né, o sofrimento das pessoas, mas é como uma ferida que está infeccionada, sabe? Então, se está infeccionado, a gente precisa abrir, a gente precisa limpar, né? Às vezes a gente precisa fazer uma punção para tirar o pus e, né, enfim, toda a infecção que tiver ali, a gente precisa tomar anti-inflamatório, né? Assim, dá um trabalho, não é um processo legal. Né? Mas é justamente, precisa esperar, exatamente, muitas vezes precisa ficar em repouso. Então,
não é um processo necessariamente divertido, mas é um processo necessário à diminuição do sofrimento. E aí, por que eu estou fazendo essa analogia? Porque eu acho que quando a gente é forçado a parar, como a gente está sendo forçado agora, né, com os estabelecimentos sendo fechados, os nossos trabalhos sendo suspendidos, né, a gente trabalha muito de casa e tal, e a gente tem um distanciamento das pessoas, eu acho que isso abre espaço para que outras coisas surjam. Porque, inevitavelmente, a gente passa a prestar mais atenção na gente, a gente passa a prestar mais atenção nas pessoas que são importantes para a gente passa a ressignificar, né, uma série de questões da nossa própria vida. Eu vi o Rafael Infante, que é um comediante, inclusive, falando outro dia no Instagram, que ele falou assim, pois é, né, há 2 meses atrás, quais eram as nossas preocupações? E quais são as nossas preocupações agora, sabe? Então, eu acho que isso dá uma dimensão, né, do quanto que o nosso olhar se transformou nesse curto período de tempo e quanto ainda tem para se transformar. E é isso, olhar para a gente, olhar para a nossa vida. Muitas vezes, se você, por exemplo, é casado e aí você está fazendo home office, você está vivendo 24 horas, né, com o seu companheiro, com a sua companheira e tal, ou com a sua família mesmo, essa convivência intensa também produz outros tipos de conflito, sabe? Também produz outros tipos de sofrimento. Então tem muita coisa que começa a borbulhar quando a gente tira os nossos olhos só dessa esteira automática que a gente estava, do mundo do trabalho, do mundo dessa repetição constante, que também não parava nunca, e a gente é forçado a parar e olhar para isso. E aí quando a gente para e olha, nem sempre é um processo agradável também, né? Então, acho que tem muito de todos esses elementos que eu tô tentando compor, sabe? Tem, acho que, um quadro de preocupação, de insegurança em relação ao futuro, tem uma dificuldade de encontrar pontos aos quais a gente possa se agarrar, e tem esse movimento de parar e olhar pra gente mesmo, parar e olhar para as outras pessoas, que também pode produzir sofrimento, que também pode produzir ansiedade e tantos outros sofrimentos psicológicos, sabe? Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. 2 pessoas que tiveram o vírus morreram. Os casos da doença passam de 9.300 em 20 países. O Brasil tem 433 casos suspeitos do novo coronavírus. No mundo inteiro, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus passou de 100 mil. E a gente tem uma outra questão que anda, eu acho que meio que em paralelo a isso que você estava falando, que é justamente a questão da arte, né? Porque a arte, ela se coloca numa situação dessa, de paralisia do mercado como um todo e tal, né? Das nossas próprias atividades e tal. A arte surge quase que como um respiro, né? Isso eu acho também muito louco da gente observar. Porque até quando a gente conversou aqui com a Denise Fraga, ela falou isso, né? Ela falou que quem consome arte, quem gosta de arte, no mínimo sofre mais bonito. E é interessante da gente ver isso porque é realmente, a partir do momento que você vai atrás de um filme, a partir do momento que você vai ouvir um podcast, a partir do momento que você vai ler um livro, sabe? A partir do momento que você consome arte de alguma forma, né? Qualquer arte que seja, de alguma forma você pelo menos está deixando aquele sofrimento, aquela angústia ali, dar uma esparecida, sabe? Você tira ela da sua frente. Ou você tenta racionalizar em cima dela, o que é muito interessante também. E aí a arte entra como essa função primordial nesse momento, que é quase uma pílula de sanidade, né? E porque isso tudo está acontecendo num período em que a gente, paradoxalmente, nunca teve mais possibilidade de contato com as pessoas e com a arte sem o contato com as pessoas, sem a distância, né? Então a gente tem o streaming presente na vida de muita gente, enfim, televisão e tudo mais, e no caso do contato com as pessoas estão muito separadas, mas também estão muito juntas, tá tudo muito se apoiando por meio de rede social, de contato em vias aéreas e tal, em forma sem precisar estar próximo, né? Seria legal também pensar nisso, né? Nessa questão do é possível estar em casa e ter contato com a arte e ter contato com tudo isso e se manter dentro de casa, né? Não, com certeza. Eu acho que, de novo, né? Eu acho que é um momento da gente
ressignificar, inclusive, o uso dessas ferramentas, né? Então, aqui a gente está gravando, por exemplo, à distância, você tem tantas outras ferramentas que são possíveis de serem usadas nesse momento e que podem trazer esse acalento de alguma maneira, né? Assim, para que você não fique completamente isolado. Agora, eu acho que tem uma questão, uma dimensão importante disso que o Rafa está falando, sobre a arte ser um respiro. Tem um professor da Unicamp, ele chama Duarte Júnior, e ele é do campo das artes. E ele fala que a arte coloca a gente, seja ela qual for, né, seja o cinema, seja o teatro, a música, a pintura, etc. A arte coloca a gente momentaneamente em suspensão. Então é quase como se a gente se descolasse temporariamente da nossa vida cotidiana, da vida vivida que produz todos esses sofrimentos, e a gente olhasse ela de um outro lugar, sabe? A gente olhasse ela quase como se a gente estivesse pairando sobre essa realidade que ali no campo da arte não me produz talvez um efeito prático e real tão intenso quanto a realidade cotidiana. Mas eu acho que a arte, ela pode servir aos dois propósitos, sabe? Eu acho que ela pode servir ao respiro, a esse momento de pausa e de desconexão que me leva para algum outro lugar que me produz um sofrimento menor do que o sofrimento cotidiano, mas eu também acho que a arte pode produzir um outro olhar sobre a própria realidade que eu vivo, entende? Então, assim, ela não necessariamente me promove um respiro do ponto de vista positivo, de alívio. Muitas vezes a arte pode me produzir uma tensão, mas, seja qual for a sensação que ela me produza, até porque a compreensão que eu tenho é que a arte é um elemento aberto, né? Então você tem o artista que produz aquela obra, mas aquela obra só é completa a partir do momento que ela encontra com o telespectador, né? Ou com o espectador de alguma maneira, que completa o sentido e o significado daquela obra para ele. E ela pode servir aos dois propósitos, tanto no sentido de alívio, de me levar para algum lugar em que esse sofrimento do cotidiano é colocado temporariamente de lado, né, em que esses incômodos não me incomodam tanto no momento de apreciação da arte, ou ela pode me levar para esse outro lugar de incômodo também. Só para dar um exemplo do que eu estou querendo dizer, eu me lembrei, por exemplo, não sei se vocês têm de cabeça aí, senão quem estiver ouvindo também pode depois pesquisar no Google, mas eu me lembrei, por exemplo, do quadro do Guernica, do Picasso, né? Então, assim, esse quadro, o Picasso, ele pintou esse quadro, né, referente à Guerra Civil Espanhola. Quando você olha para esse quadro, ele é um quadro de sofrimento, sabe? Ele é um quadro que retrata a dor e a morte e o choro, o luto, né? De diferentes perspectivas. E por que eu estou dizendo isso? Porque a partir do momento que o Picasso consegue retratar esse momento, que é um momento muito duro, né? Pelo qual a população espanhola passou, ele também ressignifica aquilo para a própria população que entra em contato com aquilo, sabe? Então, a arte ela vai colocar para você uma outra perspectiva, um outro viés do que lhe é posto cotidianamente pela realidade que você está inserido. Então, eu acho que esse é um movimento interessante da gente pensar a arte, e eu digo tudo isso porque um dos meus campos de estudo é justamente a psicologia da arte, que é justamente compreender como é que essas produções artísticas, sejam elas quais forem, como é que elas afetam as pessoas e como é que elas transformam a percepção das pessoas, né? Então, nessa área da psicologia que eu estudo, por exemplo, a gente fala que a arte, quando ela reverbera nas pessoas que estão ali entrando em contato com ela produz esse movimento de vivência, né? Então, vivência é esse momento de forte intensidade emocional que faz com que você realmente se sinta tocado por aquilo, sabe? Então, quando você sai do cinema, por exemplo, e você passa horas, às vezes dias, pensando naquele filme que você assistiu, ali você teve uma vivência, sabe? Ali, de alguma maneira, aquele filme que você assistiu
pegou em você em algum lugar, que talvez você ainda nem saiba muito bem aonde, mas pegou você em algum lugar que fez com que você se emocionasse ou se impactasse mais por aquela obra e talvez mudasse a forma de perceber determinadas coisas. Eu acho que esse é um dos principais movimentos, né, quando a gente fala desse processo catártico da arte na vida prática das pessoas, né? Exato, exatamente. Não, e eu acho interessante você ter trazido justamente o quadro do Picasso, o Guernica, né? Porque tem realmente essa questão, né, do sofrimento e da representação do sofrimento. Não à toa, quando você vai para uma Netflix, quando você vai olhar, tipo, tá em alta filmes que falam sobre pandemia, que falam sobre epidemia, que falam sobre... Tem tudo a ver com aquilo que a gente está vivendo hoje. Então a representação do sofrimento, ela acaba sendo restituída, né, dentro dessas obras, porque a pessoa quer entender ela justamente com outros pontos de vista. E como entender melhor aquilo que você está vivendo, se não olhar para uma obra de uma pessoa que foi lá, fez aquela obra e que está trazendo o ponto de vista dela. Quer dizer, você tem uma expansão realmente daquela realidade e aí a sua visão fica mais ampla para aquilo, né? Então isso é muito interessante mesmo. Mas eu acho que entra uma pergunta que eu queria fazer pro Gui, ou até pra gente discutir aqui, que é assim, com essa incerteza toda, com essa situação calamitosa e tudo mais, tá todo mundo muito ansioso, tá todo mundo muito nervoso. E eu ouvi muita gente comentando, eu mesmo não tive interesse em ver o filme, teve um filme que, acho que o Contágio, né, começou a ser, de repente, aparecer na Netflix pra muita gente ver e tudo mais. Eu optei por não ver, pelo menos nesse momento. E eu vi muita gente falando, nossa, não vou ver isso, porque isso dá mais ansiedade. Teve gente tentando não ver notícia o tempo inteiro, para não ficar ansioso. E nesse mundo com muita conexão, a gente pode, se quiser, o tempo inteiro ficar vendo notícia, atualização de dado por dado que surge da pandemia, tudo mais. E ao mesmo tempo, se a gente quiser se distrair completamente, a gente pode ficar o dia inteiro vendo filme na Netflix, vendo filme no streaming, vendo filme em casa, né? Filme que nos distraia da realidade. Você acha que existe algum tipo de cuidado que a gente precisa ter para conseguir essa serenidade, ou seja, para conseguir manter a compreender sanidade. o mundo, manter a sanidade, mas também assim, compreender o mundo e saber separar o momento que eu vou ficar informado, né? Enfim, eu tenho que ver notícia de alguma maneira, pelo menos um pouco. O momento que eu vou me distrair, que eu vou dar uma desopilada, como eu sempre falo, que eu gosto dessa palavra, desopilar, eu acho que é bem significativa. E o momento também dessa introspecção, porque querendo ou não, a gente precisa aprender a lidar com a introspecção, né? A gente precisa aprender a lidar com o estar isolado. Mesmo que você esteja na sua família, com pouca gente, ou uma família um pouco maior, a gente está, de certa forma, isolado. Como que você vê essa questão, assim, do tipo... grosso modo é assim, você não pode ficar vendo notícia o dia inteiro, você não pode ficar vendo filme o dia inteiro, e você não pode ficar refletindo sobre a sua vida e sobre o mundo filosoficamente o dia inteiro. Mas a gente precisa encontrar um equilíbrio nesse sentido, né? Não, com certeza, Dani. Assim, vou dar um exemplo aqui de um termômetro que a gente usa na psicologia e que pode ser útil para as pessoas nesse momento de autorreflexão e de autoanálise. O que a gente considera, o termômetro que a gente usa na psicologia para considerar quando alguma coisa é um problema, é justamente analisar quando aquela coisa passa a produzir algum tipo de sofrimento ou passa a prejudicar a vida da pessoa ou das pessoas ao seu redor. Então eu vou dar um exemplo prático do que eu estou querendo dizer, que eu acho que ilustra bem essa questão. Então, por exemplo, hoje com essa questão do coronavírus, a gente está ouvindo muito falar sobre lavar as mãos. Então você liga na internet, você entra no YouTube e tal, e tem lá várias maneiras corretas de lavar as mãos. Você liga a TV, também tem várias maneiras corretas de lavar a mão. Tá todo mundo falando sobre lavar a mão e etc. Usar o álcool em gel, usar os produtos certos e assim por diante. O comportamento em si de lavar a mão, ele não é um problema, né? Até porque a gente aprende ao longo da vida que a gente deveria lavar as mãos algumas vezes ao dia, antes das refeições, por exemplo, né, ou em outras situações. Quando que o comportamento de lavar as mãos se torna um problema?
quando ele de fato começa a produzir sofrimento na pessoa ou começa a prejudicar de forma prática a vida dessa pessoa ou das pessoas que estão ao seu redor. Então, por exemplo, a pessoa não consegue mais sair de casa se ela não lavar 3 vezes a mão. A pessoa começa a fugir um pouco do controle, sabe? E aí ela, por exemplo, está atrasada já para o trabalho, mas ela não consegue ainda assim sair de casa porque ela tem que lavar a mão 3 vezes. E aí, se ela lava 3 vezes a mão e ela pega na maçaneta sem querer e ela acha que ela não devia ter pegado na maçaneta porque a maçaneta tá suja, por exemplo, ou tá contaminada, ela volta e lava de novo 3 vezes a mão. E aí ela fica fazendo esse vai e volta, por exemplo, várias vezes, e ela não consegue sair de casa, e isso começa a prejudicar ela na vida dela, no trabalho, ou para sair com os amigos, ou quando os amigos vão até a casa dela, etc. Então, esse é o termômetro que a gente usa, sabe? Que é para definir se uma coisa é de fato um problema, sabe? Se a psicologia deve intervir de alguma maneira nesse comportamento ou não. Então, eu acho que é importante a gente colocar essas questões, porque eu vejo que tem muita gente, e muitos psicólogos, inclusive, que estão dando várias sugestões, né, nas redes sociais, de coisas que você deve ou não deve fazer, e etc. Eu gosto, Dani, de ir por um outro caminho. Eu gosto de ir por um caminho de analisar a função, sabe? Então, o que isso significa? Por exemplo, tem um monte de gente aí que está assistindo, por exemplo, esse filme do Contágio. Eu ainda não assisti esse filme, enfim, mas o que a gente precisa se atentar é qual é a função de assistir esse filme agora, nesse momento, sabe? E aí essa é uma questão que você pode pôr a você mesmo. Então, assim, se eu assistir esse filme agora, esse filme vai me trazer de alguma forma algum tipo de acalento? Se eu assistir esse filme agora, esse filme vai me trazer de alguma maneira uma tranquilidade um pouco maior, porque talvez eu fique imaginando o que vai ser do meu futuro, ou não, ou sei lá, ou eu vou me distrair, ou não, eu nem ligo, pra mim é só uma história de ficção, não tem impacto real sobre como eu, sei lá, vivo a minha vida e compreendo as coisas do coronavírus, sei lá. Eu acho que também pode haver um fator, em alguns casos, dependendo do filme, e eu também confesso que não vi o filme, então não posso dizer sobre esse especificamente, mas tem às vezes, dependendo do filme, ele é tipo assim, ele é tão trágico, ele é tão horroroso, que você também tem uma espécie de acalento do tipo assim, pelo menos isso não tá acontecendo, né? Sabe assim, tipo... Isso, então. Pelo menos esse tipo de... Não é, sabe assim, sei lá, um filme de apocalipse zumbi, por exemplo, um exemplo bem idiota, mas só de você ver o apocalipse zumbi, você fala, não, a gente não tá vivendo isso, né? É horrível o que a gente tá vivendo, mas não chega nem perto do que seria o filme do Brad Pitt com zumbis lá. Então, assim, é nesse caminho também. Sim. Então, exato. Isso que você tá falando é, por exemplo, uma das funções possíveis de se assistir a esse tipo de filme nesse momento, entendeu? Então, por exemplo, eu gosto de levantar esse tipo de questão, esse tipo de análise, de problematização, porque no final das contas, onde a gente vai chegar, e que as pessoas inclusive ficam brincando com os psicólogos, né, é que depende, sabe? E depende de verdade mesmo, porque assim, tem pessoas que gostam, como você comentou, tem pessoas que gostam de se exercitar em casa, e tem pessoas que não, sabe? E tudo bem não gostar de se exercitar em casa, ou tudo bem gostar de se exercitar em casa. De novo, isso em si não é um problema. Por quê? Por que não é um problema? Porque quando a gente aplica aquele termômetro, isso não gera nenhum grande prejuízo à sua vida, ou não te produz nenhum grande tipo de sofrimento, etc. Então, por que eu digo isso? Porque eu acho que nesse momento em que a gente está sendo forçado a se distanciar, né, temporariamente da grande maioria dos nossos contatos sociais, familiares, pessoas que a gente ama, etc., é importante que a gente consiga olhar para como a gente está se sentindo e qual é a função das coisas que a gente faz, quais são os motivos, sabe? Quais são os porquês. Então, assim, tem muita gente realmente que está se sentindo muito ansiosa, né, com tudo isso, com toda essa instabilidade, com toda essa insegurança. Então, a gente pode começar a se questionar, mas espera aí,
o que está produzindo essa ansiedade? Qual é o motivo real da ansiedade? Porque a ansiedade em si, ela já é uma consequência. Então a ansiedade, por exemplo, nesse caso, pode ser um medo de que alguma coisa ruim possa vir a acontecer no futuro, por conta das atuais condições que a gente está inserido, por exemplo. Então, eu preciso entender os motivos dessa ansiedade. Então eu tenho medo do futuro, da insegurança do futuro. Tá bom, mas eu tenho medo do quê? Qual é o medo de fato? É o medo, por exemplo, de perder o emprego. É o medo de morrer, é o medo de que os meus familiares morram de alguma maneira, né? Ou enfim. Tá, então vamos lá, então vamos continuar refletindo nesse caminho. Então, tá, e para onde isso vai? Sabe, para onde vai a sua cabeça quando você vai pensando nessas coisas? Então eu gosto de ficar fazendo sempre esse movimento duplo de entender qual é a função das coisas que eu estou fazendo, então por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, então por que eu estou consumindo determinados tipos de arte, por que eu estou consumindo noticiário, porque realmente tem pessoas que gostam de ficar assistindo noticiário 24 horas por dia. E aí, isso é um problema em si? Bem, em si eu acho que não, mas em qual momento isso se torna um problema? Quando a pessoa, por exemplo, começa a perceber que ela está ficando muito ansiosa porque ela só está assistindo o noticiário e ela não está tendo nenhuma outra válvula de escape ou de descompressão, por exemplo. Então isso está começando a provocar nela outros tipos de sofrimento. Então ela começa a dormir mal à noite, ela não para de pensar no corona, ela não consegue mais socializar direito com as outras pessoas, mesmo que seja por Skype ou por qualquer outro meio, que ela também só fala nisso, ela só pensa nisso, e isso começa a produzir um desgaste mental que começa a levar ela por um certo adoecimento. Então esse é o sinal de que, talvez para você que só assistindo o noticiário 24 horas, talvez esse não seja o ideal. Mas aí, então qual é o ideal? Bem, eu não sei qual é o ideal, e talvez ninguém saiba. Mas quem vai perceber qual é o ideal? É você mesmo. Você precisa analisar quais são as coisas que funcionam para você como valor. Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. 2 pessoas que tiveram o vírus morreram. Os casos da doença passam de 9.300 em 20 países. O Brasil tem 433 casos suspeitos do novo coronavírus. No mundo inteiro, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus passou de 100 mil. Vale ressaltar que, segundo a OMS, né, que é inclusive quem está dando os parâmetros aí para o coronavírus, né, o que se deve fazer ou não, a OMS já tinha feito uma pesquisa em junho do ano passado aqui no Brasil e eles viram que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. São 18,6 milhões de brasileiros que convivem com ansiedade e tal. Isso significa aí mais ou menos 9% da população. Gente, é muita coisa, a gente é muito ansioso, o brasileiro está muito ansioso. Então, é interessante também da gente observar como, às vezes, numa situação como essa, em que literalmente o mundo chega para você e fala assim, viu, parou, chega, vai para casa, fica quieto aí e tal. Talvez seja um bom momento para reflexão do seu próprio comportamento, reflexão do comportamento do coleguinha, né? Reflexão da humanidade como um todo. Essa reclusão que a gente faz de ficar ali recluso, quietinho no nosso canto e tal, aí conversar online com as pessoas e tudo mais, talvez seja uma ótima oportunidade para a gente rever nosso comportamento mesmo. E a gente vai sair dessa com certeza mais forte, mais experiente. É uma porrada que a gente está tomando, mas vamos sair disso mais experiente. Agora, eu acho que a arte entra aqui, como eu falei, né? Como essa pílula de sanidade, porque ao mesmo tempo que você pode usar a arte, as redes sociais, você pode usar o montante, né, de notícia que chega para você todos os dias,
que vai de alguma forma te impactar e aquilo vai gerar em você essa ansiedade e tudo mais, você também pode usar a arte para criar esse mundo paralelo, sabe? Para você ter uma expansão desse mundo que a gente vive, para a gente conhecer outros universos, outras mentalidades e tal, para a gente tentar ver as coisas de outros pontos de vista, sabe? E a gente sair um pouco dessa coisa muito preta e branca, assim, e de repente a gente simplesmente se acalmar, sabe? Se acalmar, vamos respirar, vamos ter calma. É uma situação, a gente está falando aqui do mercado cinematográfico. O mercado cinematográfico é um mercado que vai sofrer esse impacto no mundo inteiro. No Brasil especificamente, ele vai sofrer muito mais porque ele já vem de uma política de desmonte e tudo mais, mas a gente precisa estar são e saudável para a gente combater isso. Sim, viu, Rafa? Até essa ideia do parar e ressignificar e respirar e tudo mais, eu acho que é uma ideia importante da gente refletir dentro da própria questão do cinema, porque a gente vem repetindo aqui há muito tempo aquela famosa frase do tipo, não dá pra ver tudo, a gente não tem tempo de ver tudo, é muita coisa, é muita série, é muito filme. E aí, de repente, você tem um momento que tá tudo meio parado, muita gente vai se aproveitar, inclusive o streaming o serviço de streaming é um mercado que vai continuar ganhando, não vai perder tanto, né? Vai perder um pouco porque produções estão paralisadas, né, da Netflix e outros... Não, e pode perder a assinatura, né, Dan? Pode perder a assinatura em caso de uma crise financeira, mas eu acredito que não tanto, e é capaz até de ganhar em alguns casos, porque as pessoas vão estar mais precisando desse escape que chega em casa com certa facilidade. Mas o que eu tô dizendo é, essa ideia as coisas, tudo parar e talvez ser um momento em que tudo vai dar uma parada para dar uma respirada, também entra no quesito, tá tendo produção demais e você vai dar uma paralisada forçada, que vai causar muitos danos, mas ele também, o cinema e o lançamento de séries e filmes, por conta das gravações paralisadas, também vai receber esse mesmo choque que as pessoas estão recebendo, né? Então, ao mesmo tempo em que eu vou parar um pouco mais minha vida e poder ter mais tempo de pensar em mim, por exemplo, o cinema tá parando, o cinema como um todo, a produção e tal, tá parando, e as pessoas vão ter tempo de pensar mais sobre tudo isso, né? Uhum. E que eu acho que tem a ver com uma ideia que eu acho que ainda vai se reforçar e a gente só vai entender completamente quando tudo isso passar, que é a grandiosidade disso que está acontecendo e o quanto isso vai ser um acontecimento definidor de geração, né? Um acontecimento que vai marcar uma geração, vai marcar o início de século, já é a segunda década praticamente, terceira, né? Na verdade, estamos indo para a terceira década do século, mas querendo ou não, o século tem aí mais muitos anos. Então, assim como todo século tem seus grandes acontecimentos, e nos últimos os grandes acontecimentos foram essencialmente não, mas em grande parte guerras e ataques terroristas e coisas do tipo, a gente está tendo um que é praticamente uma guerra contra o inimigo invisível, que tem a ver também com a natureza, porque é um fenômeno natural, né? Surgimento de vírus sempre foi fenômeno natural, e aí o fato de surgir um vírus com o tipo de vida que a gente tem, muita troca de gente, muita gente viajando, muita gente apinhada nas cidades, é um fenômeno natural. Então, ao ter esse acontecimento, essa pandemia, a gente está vivendo um fenômeno definidor de geração que ainda por cima é diferente de outros fenômenos definidores de geração, né? Os nossos pais viveram realidades relacionadas à Guerra do Vietnã, enfim, que foram moldados pela Guerra Fria e tudo mais. Os nossos avós viveram realidades que foram moldadas pela Segunda Guerra e guerras anteriores. Teve recentemente, no início do século, né, o 11 de setembro, que foi também um ponto definidor na história da humanidade em termos de antes e depois em vários aspectos, e esse vai ser mais um, né? E que eu acho que vai definir ainda mais pessoas, porque impacta muito mais gente em muito menos tempo. Exato. É claro que aqui a gente está fazendo um recorte, eu acho que mais específico do cinema, mas essa é uma característica que eu vejo em
todas as artes, na verdade, né? Essa capacidade de síntese do momento presente que está sendo vivido, né? Então, acho que esse é um movimento fundamental e o modo como a gente se relaciona com a arte também vai se transformando muito ao longo do tempo, com base nessas produções também que vão sendo trazidas. Eu queria só apontar aqui mais algumas coisas que eu acho que são importantes de destacar, que é o seguinte, né? Não queria cair muito no psicologismo, né, assim, de ficar num campo muito abstrato da discussão, porque também, assim, tudo isso que eu disse, a gente não deve esquecer que a gente precisa levar em consideração as condições concretas nas quais a gente está inserido e o que a gente está vivendo nesse momento, sabe? Então, assim, quando a gente fala sobre o impacto econômico, né, é claro que esse impacto econômico, ele vai ser muito mais intenso e muito mais prejudicial a certas camadas populares, né, certas camadas da população mais pobres, do que em outras, por exemplo, mais ricas, etc., né? Então, tem muita gente hoje falando sobre a gente tentar apoiar, por exemplo, né, o produtor local, ou o mercado local, etc., em comparação do que com as hiper mega empresas que provavelmente vão passar por essa crise e vão continuar funcionando normalmente, diferente do micro e pequeno empresário, etc. Então, assim, existe uma condição real, sabe, de transformação da vida das pessoas, de produção de sofrimento. Para muitas pessoas, essa mudança na economia vai ser a diferença, sim, entre ter dinheiro para comer e não ter dinheiro para comer, sabe? Entre ter um lugar para morar e não ter um lugar para morar. Então, existe uma dimensão muito concreta de transformação da vida das pessoas, e a gente precisa, sim, levar isso muito em consideração, e, ao meu ver, é isso, inclusive, que a grande maioria dos nossos governantes não está levando em consideração, né? Quando eles vêm dizer a público de que, não, isso aí não tem nada demais, é só uma gripe, vamos seguir vida normal, né? Então, não é, a gente já sabe que não é algo comum, né? Não é algo comum a China, que é a segunda maior potência do mundo, parar, né, o país, ou parar uma parte do país por conta desse vírus, etc. Enfim, então, assim, eu queria só retomar isso, porque quando eu digo sobre essa autoanálise, essa autoobservação, eu também não quero cair num outro lado, que é um lado meio de autoconvencimento, sabe? Do tipo, eu preciso então, basta para que tudo fique bem, basta que eu pense positivo, basta que eu tente ver o lado bom dessa situação e tudo vai ficar bem. Tipo, não é, a gente também não pode cair para esse outro lado, entendeu? Então, assim, não é nem o fatalismo de um lado, de que a vida é assim e acabou, e também não é o idealismo fantasioso absoluto de outro, que também me descola completamente da realidade. Então, é a possibilidade da gente juntar essas duas coisas, né? Então, é entender os porquês, por que a gente está nessa situação, por que as coisas avançaram do jeito que avançaram, como é que as coisas escalaram e chegaram até aqui, mas é também entender, ok, isso é um período, vai ter um futuro, sabe? E vai ter um futuro diferente, as coisas vão mudar e a gente vai se adaptar, enfim, vai produzir sofrimento, e esse é um outro elemento que eu quero só entrar rapidinho daqui a pouco. Então, vai produzir sofrimento, mas as coisas vão se solucionar também de uma ou de outra maneira. Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus. Se sabe muito pouco sobre ele até agora. 2 pessoas que tiveram o vírus morreram. Os casos da doença passam de 9.300 em 20 países. O Brasil tem 433 casos suspeitos do novo coronavírus. No mundo inteiro, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus passou de 100 mil. Você quer falar para um ansioso que ele... Porque eu tô falando aqui do povo brasileiro, né? Você quer falar para um ansioso que ele precisa ter calma, né? Ou buscar um equilíbrio, como você mesmo falou agora, é uma receita para ansiedade, né? Porque o cara vai ficar, meu Deus, eu preciso procurar um equilíbrio.
Isso, boa. Não, boa. Exatamente, essa é uma questão excelente. Então, exatamente, o que eu tô querendo dizer é justamente contrário a esse movimento de autoconvencimento, entendeu? Do tipo, não, eu preciso estar bem, eu preciso encontrar o equilíbrio, eu preciso... Não, peraí, vamos partir do princípio que ninguém precisa nada, ok? Então, a gente precisa partir de dados da realidade, a gente precisa partir do que eu estou vivenciando hoje. Então, o que está acontecendo hoje? Esse é o primeiro passo, esse é o nosso ponto de partida. Pô, hoje eu estou ansioso. E por que eu estou ansioso? Pô, eu estou ansioso por conta de toda essa situação louca que está acontecendo, que eu nunca vi acontecer antes, que eu não sei o que pode acontecer no futuro, eu não vejo ninguém dando uma resposta, e eu estou com medo de morrer, estou com medo que as outras pessoas morram. Então, isso é hoje que está acontecendo isso. Tá bom, ok. Então, vamos tentar dar alguns passos a partir daí, então, e vamos ver para onde a gente vai, porque a gente também não tem um ponto definido a se chegar, entendeu? Então, assim, vamos lá. O que de fato vai acontecer? O que você de fato acha que vai acontecer? Aonde que estão sustentados esses medos? Então, quais são as coisas na realidade que você olha e que você acha que te produz esse tipo de medo? Quais são os gatilhos do dia a dia? Né? Então, quais são os momentos do seu dia que você se sente mais ou menos ansioso? Quando você se sente mais ansioso, normalmente em qual situação? Sabe? Você se sente mais ansioso quando? Quando você está assistindo o jornal. Você se sente mais quando você está indo dormir, quando você toma banho e deita a cabeça no travesseiro. Então, esse é o momento de pico de ansiedade? Então, tá bom. Então, se esse é o momento de pico de ansiedade, o que a gente vai fazer? Coloca esse momento no centro. Aí, a gente vai olhar antes e depois. Então, a gente vai olhar antes. Qual que é o momento em que essa ansiedade começa a subir? Então, o pico da minha ansiedade, por exemplo, é na hora que eu estou assistindo o jornal. Então, eu estou lá assistindo o pronunciamento do Bolsonaro, dos ministros do Bolsonaro. Esse é o meu momento de pico de ansiedade. Tá bom. Qual que é o momento anterior a esse? Ódio. Hã? Ódio, né, Dani? Sim. Então, entende? Então, é esse processo, só para fechar, para não me alongar muito, mas assim, é mais ou menos esse o processo que a gente precisa fazer. Então, a gente parte desse dado de realidade e a gente vai tentando construir uma certa análise a partir disso para a gente ampliar um pouco o olhar, para a gente ampliar um pouco a compreensão do que está acontecendo e a gente começar a estabelecer algumas relações entre essas coisas. Então é isso. Então, bem, na hora que eu olho para o Bolsonaro, eu tenho ódio, eu tenho meu pico de ansiedade quando eu olho para ele. Tá bom. Então, antes, à tarde, como é que você estava? Você estava menos ansioso à tarde? Por que você acha que você estava menos ansioso à tarde? O que você estava fazendo? Como é que foi o seu dia? Eu estava malhando. Fiz 500... Fiz treino em casa, fiz 500 polichinelo a mais do que tinha do treino que a academia me mandou no Telegram. Brincadeira, só pra dar um exemplo. Então, se você, por exemplo, responde isso, né? Então, à tarde eu tava malhando e quando eu tava fazendo exercício eu tava me distraindo e não tava tão ansioso. Então, ótimo. Então, por que isso é importante pra gente? Porque isso mostra que, no caso do Daniel especificamente, fazer atividade física à tarde, desse jeito como ele fez e tal, pode ser uma atividade em que ele diminui um pouco a ansiedade. Então a gente guarda isso na manga, entendeu? Isso fica guardado. Ok, beleza. Dani, então essa é uma das atividades do seu dia que te produzem menos ansiedade. Ok, vamos tentar identificar outras? Então quais são as outras? Tomar um banho, falar com as pessoas que você gosta, gravar podcast, o quê? Entendeu? Estudar, ler um livro. Assistir um filme, assistir série. Assistir filme, assistir série, que tipo de filme, que tipo de série, que tipo de livro, né? Conversar com quais pessoas, porque podem ter pessoas que aumentam a sua ansiedade, tem pessoas que podem diminuir. Enfim, então é um pouco desse movimento, sabe? Por isso que eu digo, não é a gente cair nem no movimento fatalista de o mundo vai acabar, a gente não vai ter futuro, vai ser uma grande catástrofe, etc. E acabou, a humanidade acabou a partir de 2021. E também não é cair pro outro lado desse idealismo fantasioso de que não, então basta eu estar bem para tudo estar bem, basta eu me isolar completamente do mundo, basta eu não aceitar os fatos da realidade, que tudo vai ficar bem, etc. Então, a médio e longo prazo, isso não se sustenta, né? Então isso pode produzir mais sofrimento. É claro que é muito mais fácil falar do que de fato fazer, né? É muito complicado.
Mas até do ponto de vista econômico, eu acho que é interessante de levar isso que você está falando, porque, por exemplo, com tudo isso que está acontecendo, as pessoas em algum momento têm que encontrar uma serenidade, têm que olhar para si e compreender o que está acontecendo e compreender a si mesmo para tomar atitudes. Então, é nisso que entra a economia criativa e esses termos que o pessoal está usando para soluções. Então, por exemplo, o dono da vendinha de esquina que vai parar de vender, ele já está usando o WhatsApp e mandando as coisas para a galera do WhatsApp comprar dele, e ele já tem um entregador que vai ajudar nisso. A distribuidora pequena, algumas, né, estão encontrando, sei lá, algum sistema de streaming para poder exibir alguns filmes e ganhar algum dinheirinho. Sabe assim, um grande produtor, um grande estúdio de Hollywood, para entrar na área do cinema aqui, vai talvez encontrar alguma solução, uma parceria com o streaming, ou vai, de repente, promover algum tipo de coisa que permita ele lançar o filme ou ganhar algum tipo de renda enquanto ele não lança o filme. Então, é isso, quando você tá nesse processo de entender, de não ser nem o sonhador que acha que tá tudo certo, e nem a pessoa desesperada, que você consegue encontrar essas soluções, esses caminhos, né? Do tipo, para onde a gente vai agora? Ah, beleza, eu perdi esse e aquele cliente porque o meu trabalho, porque esses clientes foram afetados pela crise da pandemia do coronavírus. Ah, beleza, então eu vou fazer isso aqui, vou segurar aquele dinheiro ali, vou tentar conseguir um outro aqui, vou tentar agir nessa área para conseguir me manter. Então, você estando sereno e com essa noção da realidade, você consegue tomar essas atitudes, né? No âmbito pessoal, do tipo, me manter bem e ao mesmo tempo com noção da realidade do que está acontecendo, e no sentido econômico, né? Tipo, a loja e todo mundo que está que precisa pagar o boleto, o cara que ficou desempregado vai em algum momento falar, não, tá bom, então eu vou entrar em contato com pessoas que fazem trabalho relacionado com, sei lá, entregas, e eu vou tentar fazer algumas entregas, por mais que isso seja talvez um problema em alguns, né, no caso de eu vou me expor um pouco, mas eu preciso pagar meus boletos. Se eu uso esse pensamento que você me falou, eu vou conseguir encarar essa realidade de uma forma muito, muito mais assertiva, né, do que os dois extremos, né? Não, com certeza, com certeza. O que eu gosto de pontuar, Dani, assim, eu acho que nessas situações, é a gente tentar entender que isso tudo é um processo, né? Assim, compreender tudo isso, chegar a esse ponto de ação é um processo. E eu gosto de destacar isso porque eu acho que às vezes a gente fica num discurso, tudo parece muito mágico, sabe? Tudo parece muito fácil. E eu acho que isso, inclusive, é um dos elementos que está na base do sofrimento contemporâneo da humanidade, sabe? Quando o Rafa fala, por exemplo, né, que o Brasil tem uma população gigantesca que é ansiosa e é um dos países mais ansiosos do mundo, na verdade, se não o mais, né, de pessoas que relatam já ter sofrido de crise de ansiedade ou crises relacionadas à depressão também. Eu acho que isso é uma das coisas que está na base, sabe? Assim, quando a gente enfatiza muito esse discurso de, olha, fique bem, tudo vai ficar bem, né? É como se eu chegasse para um cara ansioso e falasse, não fique ansioso. Ah, então resolveu a situação. Exatamente. Não, de forma alguma, né? Então, o que eu tô querendo destacar é justamente esse processo. Então, assim, é um processo. E como é que eu começo esse processo? Olhando exatamente para o que eu tô sentindo agora, porque eu tô vivendo agora, para como as coisas estão me afetando agora. E aí, a partir daqui, eu vou caminhando. E eu queria destacar só dois outros elementos para fechar um pouco dessa lógica que eu estou querendo trazer também, que é o seguinte. Eu acho que o primeiro elemento que é importante de destacar e que está muito relacionado com tudo isso que a gente está vivendo, que é o elemento do sofrimento, sabe? Então, assim, eu quero dizer para as pessoas que estão ouvindo a gente agora, sabe? A pessoa que está em casa, porque a gente só vai estar em casa, mas Sim. Que tá lavando louça, que tá limpando a casa, que tá aí com o fone, enfim. Eu quero dizer para você que você não tá sozinho. Você não tá sozinha, sabe? Você não é a única pessoa que tá sofrendo com essa situação. Tem muita gente que tá sofrendo com essa situação. Tem muita gente que tá se sentindo ansioso com essa situação ou ansiosa. Tem muita gente que tá à beira de perder o controle das coisas, de realmente adoecer. Então, se você percebe que você está indo por esse caminho, procure a ajuda de alguém, sabe? Converse com alguém.
converse com algum amigo, converse com algum parente, se você se sentir à vontade. Se não, converse com algum psicólogo, alguma psicóloga também. Tem muitos profissionais que estão atendendo online, que estão oferecendo seus serviços nesse momento. Claro que o online não é a mesma coisa que o presencial, não substitui o presencial, mas nesse momento que a gente está, é um recurso que as pessoas precisam saber que elas têm. E elas podem sim usar mão desse recurso. E aí essa questão do sofrimento acho que é importante, porque o sofrimento, ele faz parte do processo. E aí eu tive uma professora, por exemplo, que ela sempre falava o seguinte, ela falava que psicólogo tem mania, né, de falar que tudo é processo, mas quando o psicólogo tem que passar pelo processo, ele não quer, né? Então, a questão é o seguinte, é processo. E o que significa dizer que é processo? Significa dizer que vão ter momentos de sofrimento, vão ter momentos de alta dificuldade, vão ter momentos mais leves, depois a gente vai cair de novo no sofrimento, depois a gente vai cair de novo na dificuldade, depois tem alegria de novo, depois tem tristeza, depois tem raiva, depois tem sofrimento de novo. Então, o processo é esse, o processo é espiral, ele é recursivo, então ele vai e volta, né? Então, a gente continuamente tem esses momentos que fazem parte da vida, né? Esses momentos de tristeza, esses momentos de angústia, eles fazem parte de estar vivo. Isso significa que você está vivo. Então, acho que é importante colocar isso. E o último ponto só que eu quero destacar, também que eu falei que eram 2 pontos, é o seguinte: eu acho que tem um elemento que é fundamental e que poucas pessoas falam nesse momento, né, de sofrimento, de angústia e tal que a gente está passando, que é a coletividade. Então, isso é fundamental para a saúde mental. Então, assim, a gente precisa destacar que o ser humano é um ser gregário, ou seja, nós somos seres coletivos. Nós só sobrevivemos à história da humanidade. Recomendo muito que as pessoas leiam aquele livro Sapiens, do Yuval Harari. Nós só sobrevivemos porque nós nos agrupamos, historicamente falando, desde o homem das cavernas e até as civilizações modernas. Então, esse vírus pega justamente a questão da coletividade, pega justamente a questão da nossa sociabilidade. Nós somos seres sociais. Então, algo que vai, de fato, produzir bem-estar e saúde mental atualmente nas pessoas é encontrar meios, mesmo que remotamente, mesmo que pela internet, de se juntar novamente ao coletivo, sabe? Então é isso, gravar um podcast na terça-feira à noite, fazer reunião de vídeo ou de voz com as pessoas ao longo do dia, fazer uma ligação para outra pessoa, enfim, usar desses recursos tecnológicos que a gente tem, sabe? Isso é muito, muito, muito importante. E isso é fundamental para a manutenção da nossa saúde psicológica. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, aquele momento, né, para você dar aquela relaxada. Talvez, Dani, o Plano Detalhe mais importante da história do podcast Cinemação. Sim. Mas eu vou dar uns planos de detalhe, só pra já adiantar, os meus são temáticos, eu vou deixar pra relaxar no próximo podcast. Tá? Mas eu ia pedir pra você começar mesmo, Dani, porque você é o cara que traz aí planos de detalhes ótimos, né? Então, você quer dar o quê? Você quer trazer um pouco mais de desespero pra vida das pessoas, é isso? Não, informação. Informação. E reflexão. É isso, tá. Primeiro, plano detalhe, muita gente talvez já tenha visto, mas eu acho que é interessante pra gente olhar e ter uma visão de tudo que tá acontecendo no mundo, é o mapa que o Bing, né, o Bing, concorrente do Google lá, o Bing do Windows, né, fez, um mapa, basicamente bing.com/covid,
que é um mapa mundi com as bolinhas, né, de onde tem mais casos, e você vai dando zoom nos países, e ele vai mostrando os cálculos de quantos casos de coronavírus, quantos fatais, quantos casos recuperados, etc. É legal pra gente ter uma ideia, e é legal que ele tá agora separando por áreas. Então o Brasil mesmo, o Brasil, Estados Unidos, Japão, são alguns dos países que não tá assim, o país com X casos. Eles dividiram por estados, então você tem noção de cada estado, cada, sei lá, departamento do Japão, não sei que nome que eles têm no Japão, não é estado, mas enfim, que tem os casos e tudo mais. Claro que não dá pra você ficar olhando o tempo inteiro, não é pra você ficar ansioso pra olhar pra aquilo. Se você tem ansiedade, não entre, né? Certo. Mas eu acho que é interessante para ter uma informação, né? Assim, a informação bem clara e tudo mais. Outro canal de informações muito, muito, muito bom, que são basicamente alguns vídeos e ele tá fazendo lives bastante longas, é o canal do Átila Yamarino, que é o biólogo e pesquisador. Ele faz o Nerdologia, né? Que é o canal lá do grupo do Jovem Nerd. Ele participou de alguns podcasts do próprio Jovem Nerd, do Nerdcast, e tem esse canal próprio dele no YouTube que ele tá fazendo lives explicando coisas com muita clareza, com muita seriedade, mas também que podem deixar uma pessoa ansiosa mais ansiosa. Então, com cuidado, né? Veja com cuidado, mas é interessante porque às vezes ele dá uns números meio bizarros, você fala, meu Deus, que desespero. Na verdade é para fazer você entender a seriedade da situação, e daí ele fala das medidas e das possibilidades e tudo mais. É bem interessante. É legal que para os seus planos detalhe, depois a gente pode colocar aquela vozinha bem rápida falando assim, se persistir os sintomas de ansiedade, favor assistir Ursinhos Carinhosos. Os meus outros são um pouco mais de análise. Um é um texto do Zizek, ou Zizek, acho que pronuncia Zizek, que é um filósofo super importante, um dos filósofos mais importantes da atualidade. E tem um artigo traduzido no site Outras Palavras, em que ele fala sobre o poder subversivo. Ele faz uma análise filosófica mesmo do poder subversivo dessa pandemia e de como ela mostra coisas da nossa realidade. Ela abre, né, as entranhas do capitalismo e mostra como as coisas estão funcionando e como isso pode ser subversivo no sentido de transformar a sociedade de uma forma ampla. E outro que faz uma análise também nesse sentido e que vai um pouco para essa questão do ultraliberalismo que estava tomando conta do mundo e que agora com essa pandemia a gente abre margem, a gente vê a necessidade da presença do Estado, né? E quando você vê o número de casos nos Estados Unidos, você entende a importância de um sistema do Estado, como o SUS, por exemplo, que a gente vive xingando, mas o fato é que, assim, ele tem muitas falhas, mas é fundamental para qualquer país que tem um sistema como o SUS, e o Brasil é um país que sai ganhando por conta disso. E também um texto que fala sobre a questão da definição de geração que essa crise vai criar, né? Ou seja, como a crise do coronavírus vai gerar uma nova geração, vai definir essa geração e vai fazer com que o mundo rume para um outro sentido. É um artigo do Jamil Chad no jornal É o País. É um artigo que ele escreveu, que ele faz uma análise de várias falas de outras pessoas e observa essa crise de uma forma também bastante ampla. Os dois artigos são muito interessantes para se ler e para se ter uma visão realista, porém minimamente otimista, no sentido de que, sabe assim, aquela coisa do tipo, olhar para a coisa como ela está acontecendo e entender o que pode resultar disso tudo. E por fim, meu último plano de detalhe é uma mini campanha que eu quero fazer aqui, que é uma coisa que eu ainda não fiz, mas eu vou fazer. É basicamente uma mensagem que é: doe sangue. Os bancos de sangue estão bem complicados, estão faltando sangue. A tendência agora é que vá menos pessoas doar sangue, porque elas vão ficar mais em casa. Eu já estou me planejando para, assim que puder sair, que eu conseguir sair, eu vou arriscar um pouquinho. Eu sei que é um risco, né? Pegar lá o carro, ir para um lugar que é do lado do hospital, mas não é no hospital, porque os bancos de sangue são separados da maioria das cidades. Eu vou doar sangue, né? E eu acho que é uma coisa que a gente pode fazer para ajudar muita gente. Então, se você tem saúde para doar sangue, se você é uma pessoa, se você já é doador ou pensa em ser doador, vai no banco de sangue da sua cidade, da sua região e doe sangue, simplesmente. Tente doar sangue. Vai valer a pena você sair de casa em algum momento para fazer isso. Enfim, essa coisa da quarentena é importante, mas não significa que você não pode nunca pisar fora de casa. Significa que você tem que fazer isso em situações extremamente necessárias. E doar sangue nesse momento é extremamente necessário para muita gente. Então fica a minha campanha e a minha sugestão para as pessoas. Muito bem, tá aí. Então um monte de plano de detalhe que o Dani trouxe aqui pra gente.
Tudo que a gente está falando aqui vai ter link no post, né? Então você que perdeu alguma coisa, vai lá no post, vai estar tudo lá listadinho. Daniel, mapa do Covid no Bing e tal, só clicar, você vai direto pro mapa, perfeito, sem problemas nenhum. E aí, Gui, o que você trouxe pra gente no nosso plano detalhe? Então, vamos lá. Eu selecionei aqui 2 séries, um livro e um canal no YouTube, tá bom? Legal. Opa! Prometo que serei breve, mas tentei diversificar aqui ao máximo para as pessoas, encontrar alguma coisa que são mais do seu interesse. Então vamos lá, as 2 séries que eu selecionei são séries de suspense, então não são séries das mais leves possíveis, mas eu acho que são séries que têm uma trama tão envolvente que, pelo menos, me tomaram muito emocionalmente, assim, que você meio que não pensa mais em nada e você só quer saber o que vai acontecer no próximo episódio, sabe? Uhum. Então, a primeira é uma série que tá na Netflix que chama Não Fale com Estranhos. Eu não sei se vocês já assistiram, o nome em inglês é The Stranger. É uma série que tem uma temporada só, se eu não me engano, são 8 episódios. Uhum. Sabe aquela série que você tá assistindo, ele tá indo por um caminho, é uma série investigativa, e aí lá no 4º episódio tem uma informação nova que muda tudo, muda toda a história, e você repensa tudo e tal. Enfim, vai lá e assista e tire suas conclusões. Legal. E a outra série que eu comecei a assistir agora, que eu não terminei ainda, mas comecei a assistir principalmente por conta da minha esposa, que queria muito assistir essa série, que ela gosta também é uma série investigativa, chama The Act. Essa é uma série que ela está sendo disponibilizada numa plataforma que chama Hulu. E você conta a história da relação de uma mãe e de uma filha, em que a mãe é extremamente super protetora, a filha tem uma série de condições de saúde e tal, ela é doente, tem uma série de alergias, uma série de coisas, e aí começa a se desconfiar que a mãe, na verdade, medica a filha e dá substâncias para que a filha fique doente, e na verdade não é uma condição natural dela e tal. Enfim, é baseado em fatos reais, então esse caso realmente aconteceu, né, nos Estados Unidos. Enfim, assistam para você saber também, a série passa em 2 tempos, ela passa num tempo passado, quando tá rolando essa relação entre mãe e filha, e ela se passa também alguns anos no futuro, quando encontram a mãe assassinada dentro de casa. Enfim, então essas são as 2 dicas de série. Quero sugerir de livro, um livro que eu tô lendo agora e que me surpreendeu assim, pela facilidade de leitura, apesar do tamanho, porque é um livro relativamente grande, que é um livro do Ken Follett, que é o primeiro livro da trilogia O Século, e o nome do livro é Queda de Gigantes. O Ken Follett, ele é um escritor, ele é inglês, se eu não me engano, ele é um jornalista, na verdade, mas ele tem uma equipe de historiadores que trabalham com ele. E ele lançou esse livro, é uma trilogia, né? O primeiro é A Queda de Gigantes, depois tem mais 2 livros ainda, que também são enormes, mas ele publicou cada um desses livros com 2 anos de intervalo, então ele publicou relativamente rápido. Eu digo que os livros são grandes porque esse, por exemplo, que eu estou recomendando, que é o Queda de Gigantes, ele é um livro de 908 páginas, mais ou menos. Nossa! Eu não sei quanto tempo a gente vai ficar em quarentena, então... Começa agora. Vai lendo um capítulo por dia, com uma página, né? Não, mas olha só que interessante. A trilogia, ela se passa ao longo de 1 século. Então, o que acontece? O primeiro livro começa mais ou menos ali em 1910, 1911, e o último livro termina na cerimônia de posse do Obama, nos Estados Unidos. Então, ele passa por todo o século, e aí, por exemplo, no primeiro livro, você começa a ler a história dos personagens, porque, na verdade, são 5 histórias em paralelo que acontecem. Então, acontece uma história na Rússia, acontece na Inglaterra, acontece na Alemanha, em Paris, em outros lugares também. E aí você, por exemplo, no primeiro livro,
você tá acompanhando lá uma personagem que você acabou de conhecer e tal, ela é ali mais ou menos adolescente, e o último livro vai contar, por exemplo, a história dos netos dessa personagem, entendeu? Então você, ao longo dos 3 livros, passa por esse século e vai acompanhando os descendentes da família. Enfim, é muito legal. E assim, por isso que eu falei, por mais que ele seja grande, a leitura é muito, muito fácil. Vale muito a pena. O livro do Ken Follett, o título é Queda de Gigantes. E, minha última dica, fica com o canal do YouTube do psicólogo, psicanalista Christian Dunker. O Christian é professor da USP, ele é hoje talvez um dos maiores nomes no campo da psicanálise no Brasil. Ele realmente tem um domínio profundo da psicanálise, ele conhece muitos autores, conhece muito a teoria, e ele tem um canal que chama, na verdade o canal dele é o Christian Dunker, é o nome dele, né? Então Christian com CH e Dunker é DUNKER. Ele tem um quadro que chama Falando Nisso, em que ele comenta não só questões de psicanálise, mas ele comenta muito questões da atualidade. Então tem um vídeo, por exemplo, dele meio que viralizou, que é um vídeo que ele analisa o discurso do Bolsonaro, por exemplo. Então é muito interessante porque ele faz uma análise do discurso com base na psicanálise, né? Então ele vai trazendo os conceitos e ele vai sustentando o ponto de vista dele ali. Ele faz uma análise do Olavo de Carvalho, ele faz uma análise inclusive do filme do Coringa. Enfim, ele faz várias análises, é um canal muito legal e acho que para quem se interessa pelo campo da psicologia vale a pena acompanhar também. Pô, sensacional, olha, eu falei, né, que isso daqui era o plano de detalhe mais importante da história, porque você vê que a galera tá vindo aqui com vários planos de detalhe, justamente sabendo que você está em casa, né, e que você pode fazer essas coisas. Bom, eu tenho aqui alguns planos de detalhes também. O primeiro deles é um aplicativo, é o Duolingo. O Duolingo é um aplicativo de línguas, então você aprende uma língua nova, e eu tô achando a técnica, né, de estímulo do Duolingo muito legal, porque hoje em dia ele tá ali como se fosse uma competição, ele tem um ranking, e aí você tem que fazer as lições diárias ali, ele vai te dando pontos e você vai subindo no ranking. E aí quando você entra nessa divisão, você se depara ali com várias pessoas do mundo. Pô, assim. eu preciso te adicionar, hein? Então... Você tá aprendendo Duolingo aí? A gente vai agora eu tô fazendo 2 lá, que é inglês, eu tô fazendo inglês e tô fazendo italiano também. Tô fazendo as duas línguas que eu tenho focado. Tava começando o espanhol ali, mas aí resolvi focar no italiano. Cara, eu tô achando muito legal, porque eu entro lá, daí eu vejo, putz, falta um pouquinho pra eu entrar ali no top 3. Aí vou lá, me esforço e tal, e chego. Aí daqui a pouco eu entro de novo, alguém me passou. Então, é um estímulo muito legal, assim. Acho que para quem se dedica, quem quer pegar ali o Duolingo, escrever e tal, você consegue realmente aprender uma língua através dele. Então, é um aplicativo muito bacana para quem quiser começar ou quem quiser se aprofundar aí em alguma língua. Duolingo. Outro plano de detalhe que eu tenho é um podcast. Tô detonando podcast agora, tô ouvindo pra caramba podcast. E tem um que eu tô gostando demais, que é o Papo de Política. É um podcast do G1, tá em todos os agregadores, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e tal. E o que eu gosto no Papo de Política é que ele é feito por 4 mulheres. Às vezes elas trazem, né, uma pessoa ali, um homem e tal, para dar um palpite ou fazer uma análise sobre alguma situação, mas são as 4 que tocam e elas são incríveis, assim, falam super bem, sabe, fazem as apurações necessárias, estão lá, tem jornalista que tá lá em Brasília acompanhando e tal. Então, com a Natuza Neri, a Andréa Sadi, a Júlia Dualib e a Maju Coutinho, né, são as 4 que sempre estão lá. Às vezes elas se alternam, uma sai, entra outra e tal, mas são 4 mulheres falando sobre política de um jeito muito gostoso, muito leve assim, e eu gosto muito desse podcast, fica essa dica. Mais um plano de detalhe é o canal do Leonardo Abreu do YouTube, um canal de culinária. Nesse momento em que a gente precisa cozinhar, que a gente tem que ficar em casa, até delivery a gente não tá mais pedindo direito e tal, cara, vale a pena se debruçar em canais de culinária. E o Leonardo Abreu, ele tem um jeito muito
tranquilo também de passar ali suas técnicas e tal. Já fiz algumas receitas dele, são deliciosas. É um cara que tem um restaurante em Florianópolis, deve estar sentindo o peso do coronavírus, então acho que vale a pena a gente dar uma força para ele, pelo menos através do YouTube. Tem também um post que eu gostaria de deixar aqui para quem quiser entender um pouco mais do cinema nacional. Eu publiquei recentemente um post no Cinemação chamado Como o Cinema Nacional Estava Antes da Pandemia. Então eu pego, desde quando a gente fez aquela análise no podcast Crise no Cinema Nacional, que a gente fez lá no ano passado, em abril do ano passado, um ano atrás, e aí eu venho passando mês a mês, maio, junho, julho, agosto e tal, mais ou menos o que a gente fez no podcast, chego no podcast e daí trago o cenário de março. E aí eu explico um pouco mais sobre essa questão da lei do audiovisual, do Recine, do fundo setorial, tá tudo lá para quem quiser acompanhar. E esse post eu tive a ajuda da Marina que participou do nosso podcast lá quando a gente falou sobre o cinema brasileiro na UTI. E a Marina me ajudou, porque eu fiquei um pouco confuso justamente sobre esse negócio da PEC do fundo setorial, do veto da lei tal e tal. Daí eu fui conversar com ela foi me ajudando assim a entender melhor. Então eu acho que o post, modéstia à parte, eu acho que tá bem explicadinho. Vale a pena você ir lá, ler e entender um pouco melhor isso. E por fim, o meu último plano detalhe é uma sugestão, assim como o Dani falou, né, para você doar sangue. A minha sugestão é: faça terapia. O Gui, como falou aí, hoje em dia você tem essa oportunidade, né, de fazer terapia através de aplicativos e tal, e fazer uma coisa mais online, assim. Eu acho que é uma ótima oportunidade para quem quer começar, de repente, fazer realmente terapia, porque é um momento que a gente tem que lidar com a nossa ansiedade. A gente vai sentir, assim, é inevitável, todo mundo tá sentindo, tá todo mundo bastante aflito com a situação, e fazer terapia é um caminho ótimo para você se entender, para você também entender o cenário. Eu tenho feito, faz 2 meses que eu tô fazendo terapia toda semana. Conversei com o Gui antes, né, de eu fazer a terapia, e tô achando incrível, assim, incrível pelo fato de você conseguir se conhecer, pelo fato de você conseguir entender um pouco mais a situação e tal. Então eu acho que é uma ótima dica, e hoje em dia tem sites que você pode ir lá e selecionar o terapeuta, fazer tudo online e tal. Enfim, façam terapia, é um caminho bom aí para tratar, né, a nossa cabeça, a gente tentar se manter são, porque a hora que isso acalmar, são essas pessoas que vão ajudar as outras a sair desse buraco, né, que o mundo tá se enfiando aí. Então vamos tentar se manter são, saudável, porque tem muita coisa ainda pra gente fazer aí, e a gente vai precisar de todo mundo bem nesse período. Chegando aqui no final desse podcast Animação 359, falamos aqui sobre o cenário do cinema nacional, do cinema mundial, falamos sobre audiovisual, falamos sobre a pandemia que nos aflige, e está falado, né, Dani? Agora vamos deixar esse assunto para lá, e tá na hora da gente voltar a falar sobre arte, falar sobre cinema, a gente fazer análise, entrevistas. A gente vai voltar aqui com mais coisas que a gente tem para fazer. Obviamente que todo o nosso planejamento, a nossa agenda, né, Dani, que a gente fez durante o ano, que era para analisar lançamentos, Um Lugar Silencioso estava na agenda, né, Sim. Viúva Negra e tal, foi tudo pro buraco. Tudo por água abaixo, mas tudo bem, porque tem streaming para salvar a gente, tem clássico para salvar a gente. E é isso, e a ideia é que as pessoas possam se divertir e ouvir o podcast Cinemação para dar aquela desopilada, né? Hoje a gente precisava falar disso, por isso que a gente tem esse podcast que alterna bastante, né? Que tá ficando famoso, né? Por ser o eclético, e por isso que a gente veio falar disso, mas semana que vem vai ter relax, vai ter descanso, vai ter para você lavar sua roupa e pendurar as roupas no varal feliz.
É isso aí. Gui, obrigado pela presença aqui com a gente, foi ótimo, a gente gostou muito da sua presença aqui, foi muito bom, tudo que você trouxe, essa visão mais analítica, né, da situação, psicológica e tal, acho que é muito importante nesse momento a gente escutar essas palavras, refletir inclusive sobre o nosso próprio comportamento, afinal de contas estamos ficando aí em quarentena e a gente está tendo agora um contato que aumenta a ansiedade, que é o contato com nós mesmos, né? Às vezes a gente nem percebe, quando a gente começa a conviver com a gente mesmo, a gente percebe o quanto insuportável a gente também é, né? É isso. Eu que agradeço o convite. Para mim é sempre um prazer poder participar aqui do podcast. Eu fico sempre muito feliz quando vocês me chamam. Enfim, e é isso. Façam terapia. É, isso aí. Faço questão também de agradecer o Daniel Cury, que sempre está presente nos podcasts, que cancelou sua viagem porque falou assim: eu queria participar desse podcast, porque eu tenho muita coisa para falar, tenho muito plano de detalhe, eu não vou mais viajar. Eu fico honrado que eu sei que ele não foi viajar, porque ele sabia que eu ia participar, então ele cancelou a viagem para participar do podcast. Muito obrigado, Dani, por estar aqui. Muito obrigado. Eu cancelei exatamente por isso. Foi esse o motivo principal. E é isso, gente. Todo mundo que tá ouvindo, obrigado. Siga saudável e até semana que vem. O podcast Cinemação 359 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.